aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e em férias escolares os horários aqui em casa ficam um horror. Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e na minha vida meus horários são um horror. Aqui é Altair de Souza, um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, falando sobre um tema, na verdade, que me é muito caro, apesar de eu ser uma pessoa insone, que é sono. Ai, gente, que delícia! A gente tava há tanto tempo querendo gravar com você. Fico honrado. Pois é. Há muito tempo eu falo, gente, a gente tem que gravar, porque há muito tempo atrás a gente fez um programa sobre sono em crianças e tal, foi mais específico, né? Pra terapia, assim, pra pessoa consertar os probleminhas das crianças. Mas agora eu quero falar sobre sono em geral. Uma caneca de mamica! Mercado Livre. E quem nunca, meu amor, abriu o app do Mercado Livre só pra dar aquela olhadinha, quando viu já tava com o carrinho cheio de compritas gostosas, meu amor. Ai, meu Deus, que delícia, é muito fácil se perder por lá, porque tem tudo pra você, tem moda, beleza, coisas pra casa, decoração, me chama que eu vou, produtos pros pets, ou seja, meu amor, vai ter sempre alguma coisa que você tava precisando que você nem lembrava. E o melhor de tudo, meu amor, a cereja do bolo é que além de você encontrar tudo que você precisa, ainda tem frete grátis nas compras a partir de R$19 e o envio mais rápido do Brasil, meu amor. As suas compritas vão chegar rapidinho na sua porta. Quando você menos esperar, abrir sua porta, vai estar lá. E tem uma função no app que é a minha favorita, tá? Que eu acho super útil, que é a busca por imagem. Sabe quando você vê aquela coisa linda assim, você vê num story ou uma roupa na vitrine, sabe? Ou na casa de alguém, você vê alguma coisa que você gosta, você fala, putz, onde eu encontro isso, gente? Aí você, em vez de ficar tentando descobrir o nome do produto, ou lá na busca escrevendo 1000 coisas, não. É só você abrir a câmera do Mercado Livre, tirar uma fotinho ou escolher uma imagem da sua galeria e o app vai encontrar produtos parecidos pra você. Olha que facilidade. Viu, gostou, fotografou, encontrou. Ai, que delícia, meu amor. Vai ficar muito mais fácil fazer suas compritas assim, meu amor. Então já sabe, corre pro app do Mercado Livre, vem fazer compritas. Tem link aqui na descrição. Em época de férias escolares aqui em casa, fica um horror, gente. Na sua casa e na casa de toda a Maria. Não é? Porque a gente não trabalha naquele horário normal, né? De 9 às 6, enfim. Então fica uma loucura, gente. Eu tenho até vergonha de dizer pras mães das amiguinhas da Pícola que horas ela vai dormir, né? É um horror. Tipo, as crianças vão dormir, né? Meia-noite, né? Não, aqui em casa é 3 da manhã. Gente, eu fico com vergonha. Porque as pessoas ficam chocadas. Isso é genética, é comportamental, porque a família sempre teve essa tendência, né? Eu adoro a época escolar porque eu acordo no horário normal, né? 7 da manhã. Porque se não tem alguma coisa que me obrigue, eu viro, sabe? Rapidinho, flipo. E eu não gosto. Eu gosto de ser uma pessoa da manhã, mas se deixar naturalmente eu não gosto, entendeu? Mas vamos lembrar que nós somos filhas de músico. Pois é. Meu pai sempre trabalhou à noite. De madrugada, pois é. Na madruga. Então a gente cresceu achando isso. Não que a gente virasse na noite com o nosso pai. Mas a gente cresceu tendo essa referência. Ah, meu pai dorme 5 da manhã. São as tradições comportamentais. Tradições comportamentais. Eu acho que foi isso, acho que entendeu? foi isso, né? E também a Pícola também pegou isso, porque o Alexandre gravando de madrugada, né? Essas coisas. Assim. E exatamente. A gente meio que repetiu, né, o comportamento dos nossos pais, porque trabalhamos geralmente, né, de casa, com gravações tarde, entendeu? E a galera vai editar, vai aprovar, vai fazer as coisas tudo de madrugada. E aí virou meio que um padrão, né? Virou um bunda lelê. Mas eu adoro. Agora estão acabando as férias aqui, né? Porque as férias aqui começam em junho, né? Vai junho, julho e até metade de agosto. Então, sabe, metade de agosto a minha vida volta ao normal. Acordar cedo, sabe? Tipo assim, meio-dia eu já fiz tanta coisa. Já levei minha filha na escola, já fui ao mercado, já cozinhei. Sabe essas coisas, gente? Eu gosto. A vida rende. E como que é pra ela? Pra sua filha? Durante a época de aulas, aí sim, dormimos cedo, né? Tipo, né, 10 horas já tá na cama, porque eu sei que, né, criança precisa de mais horas, né? Não, mas você não respondeu a minha pergunta. Como é pra ela? O que ela acha? Ou se você sabe o que ela acha? Ela não gosta, né, de acordar cedo, mas acorda, né? Mas se deixar, a tendência é, sabe, se eu não mandar dormir, a gente nunca gostou de acordar cedo. É. Quando a gente era criança, o papai ia lá acordar a gente, era um parto. Era um parto. Ele ficava, tipo, meia hora acordando a gente. Isso é verdade.
a gente demorava. A Pícola não. A Pícola, quando eu acordo ela de manhã, ela acorda num pulo. Papai tinha paciência. Ele fazia vitamina pra gente. Aí levava na cama a vitamina. Aí a gente tomava e ficava naquela preguiça de... Então ele já sabia que a gente ia demorar pra levantar. Ele tinha maior paciência. Ficava lá, fazia massagem no pé, fazia massagem na perna. E fazia os estalinhos também com a mão. Acordava a gente com os estalinhos no ouvido. Aí fazia assim. Ficava estalando o dedo. Ele ia, e aí ele falou, acabou o sono, acorda, acabou. Aí quando não funcionava, ele jogava uns pingos d'água. Ele jogava água. Cara. Só uns pinguinhos, sabe, assim. Mas ele tinha paciência. Tinha. Ele tinha paciência, acordava a gente. A gente não gostava. Eu ia zumbi pra escola. Eu chegava zumbi na escola. Eu chegava um zumbi. Mas porque a gente não dormia as horas que precisava. Não, de 9 a 10 horas por dia, né? A gente não dormia. Olha que não tinha celular nem nada, mas a gente tinha o quê? TV no quarto, essas coisas. A gente ligava. Mas que idade você tinha? Essas memórias que você tem, você tinha que idade? Desde, sei lá, 8 anos de idade, que eu lembro. Você tava, tipo, no segundo ano do ensino fundamental? Segundo, terceiro ano? Sim. A gente sempre odiou estudar de manhã. Mas a gente estudou sempre, a vida inteira de manhã. Mas hoje em dia eu prefiro as manhãs. Mas eu não gosto de acordar, mas eu prefiro. Mas a gente sempre foi aquela criança chata. Não é que nem... A Pícola acorda rápido. Ela acorda num pulo. Meus filhos já não. Meus filhos também eram um inferno pra acordar. O Alan até estudava e o André, durante, assim, a parte de pré-school, eles estudaram de tarde, mas de manhã tinha as atividades, que era natação, balé, sei lá o quê. E aí... não tinha o que fazer. A natação do André era 7 da manhã, 7h15 tinha que estar na piscina. Ai, tadinho. Aí, nossa, mas iam os dois chorando. Pois mas é isso que eu queria até perguntar pra Altair. Esse negócio de, que eu sou noturno, isso é mito? Vamos começar do começo. Vamos falar um pouco do papel, da função do sono, né? Então, foi legal a descrição de vocês, porque, assim, a relação que vocês têm com o sono, antes de tudo, é uma relação histórica. Porque, como eu comentei, né, das tradições comportamentais que vocês têm. Então, dá pra entender o fato de vocês dormirem muito tarde, jogar o ciclo do sono mais pra tarde, tem a ver com o padrão da infância de vocês. Provavelmente seus filhos não vão ter esse padrão, né? Porque, assim, ou talvez reproduzam, não sei. Eles têm, porque eles conviveram vendo a gente gravando de madrugada, empacotando de madrugada, fazendo tudo de madrugada em casa, que a gente não tinha horário. Isso é uma coisa interessante de ver o quanto que isso passa pra frente nas tradições comportamentais deles. Porque quando vocês comentaram, parece que vocês trazem com um certo afeto, assim, positivo. Nossa, eu tenho as memórias da minha família, dos meus pais, ou até do marido e tal, trabalhando. Sim, não é nada traumático, não é nada... gostoso, né? É gostoso, Isso, é legal. Só voltando no ponto anterior, Agatha, você não precisa se sentir culpada. Assim, perceba que é uma coisa da sua história. Porque aí você não precisa passar culpa pra frente, entendeu? Minha filha, coitada, eu fazia isso com você. Não, é a maneira como era a minha história e é uma forma de contar a minha história. Não recomendo que você durma tarde sempre, mas é isso. Assim, lembrando, né, eu sou psicólogo de formação, minha primeira graduação em psicologia, né? Meu Deus, eu não sabia. Eu sou psicólogo, depois fiz estatística, né, a parte quantitativa, e agora tô fazendo ciências sociais e antropologia. Durante muitos anos, desde 2009, eu trabalho com algumas pesquisas sobre sono. Então, em 2009 eu trabalhava bastante, eu fiz um pós-doutorado em medicina do sono, e depois eu fui diversificando mais as áreas de pesquisa, mas a medicina do sono é uma coisa muito importante e, na verdade, o comportamento do sono em si é muito importante porque você dorme basicamente 1/3 da sua vida. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, né? Você consegue ver que cachorro, gato, macaco, galinha dorme, mas se você pensar em organismos mais simples, tipo, vocês acham que bactéria dorme? Pois é, né, gente? Acho que não. Pois é. Nunca parei pra pensar nisso. As bactérias dormem, gente. E uma planta? Uma planta dorme? Caraca, cara. Pra gente não dorme, não? Na nossa cabeça, na minha cabeça não dorme. Não tô escutando roncar. Porque você associa o comportamento daquilo que você tá vendo a algo que você tem referência na sua própria vida, né? E nem sempre é assim, mas assim, o sono, na verdade, todos os organismos, todos, até uma bactéria, uma planta e tal, durante o dia, tem períodos de maior ou menor atividade. Então, se você pensar sono como uma redução de atividade motora mesmo, se você pega uma bactéria e coloca ela dentro de um potinho e fica monitorando com uma câmera quanto ela fica andando por tempo, e faz um gráfico que no eixo X é o tempo e no eixo Y é a quantidade de milímetros que ela andou, você vai ver que tem certos períodos do dia que ela anda menos e outros mais. E isso é cíclico. Isso que é importante. Ao longo do dia, essa quantidade de movimento é maior ou menor. Então, tecnicamente, se você pensar que sono é a quantidade de movimento que você faz durante o dia, uma bactéria dorme. Ela não tem a mesma complexidade do que é dormir em relação a gente, mas ela tem períodos de maior ou menor atividade. E aí é muito importante pra gente entender, assim, praticamente todos os organismos dormem, de formas diferentes, com padrões diferentes, mas todos dormem, de certa medida. E aí é muito importante para entender o papel evolutivo. Qual o sentido de dormir? E aí é uma informação de saúde pública importante. Tem um monte de gente, aí desculpa, tem
ver com o americano também, com o povo liberal, meio tosco, que é aquela coisa assim, eu quero maximizar o meu desempenho. Ai, a performance. Ai, que preguiça, né? Então tem essas histórias do cara, não, dormir é perda de tempo. Então eu tenho que dormir o mínimo possível, com o máximo de eficiência, para produzir mais, ser uma pessoa melhor. Tem muita gente, ainda bem que hoje caiu esse meme, assim, mas uns 10 anos atrás era muito forte a ideia de sono polifásico. A ideia de sono polifásico era você dormir em períodos curtos ou dormir o mínimo possível para tentar maximizar suas atividades. Isso, como informação de saúde pública, isso é balela, você vai morrer mais cedo e vai morrer demente. Olha, gente. Não funciona, tá? Não funciona. Você tem que dormir lá em torno das 8 horas, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas ali em torno de 6 a 8 é o seu período ideal. Você não pode dormir demais, tá? Se você dormir 12 horas por dia, pode ser um problema, mas também você não pode dormir 2 horas, tá? Então tem um período médio das populações. Tem um caminho do meio. Porque a Xuxa fala que dorme 10 horas por dia. Isso tem a ver com a função evolutiva do sono. Durante décadas, isso foi um tema em aberto, assim, qual que é a função do sono? E aí parece que hoje em dia, a função mais importante do sono é você fazer o corpo, ou a célula, né, pensando numa bactéria, diminuir a atividade para você tirar da bactéria ou excretar certas substâncias nocivas para ela. Então, na bactéria a gente não vê isso, mas no nosso cérebro acontece. Só para vocês terem uma ideia, isso foi descoberto em 2010, que é muito recente. Caramba, é muito recente, gente. No seu corpo, né, na sua perna você tem as veias e as artérias, mas você tem um sistema chamado sistema linfático, que é a linfa. Sabe quando você raspa a pele em algum lugar, tem o sangue e tal, mas sai um líquido branco, transparente? Isso é a linfa. A linfa é muito importante para tirar substâncias, assim, detritos do seu corpo, né, para dar uma limpada no sangue. Isso é filtrado no rim, no fígado, enfim, tá? E aí se achava por décadas que o corpo tem o sistema linfático, mas no cérebro não tem, né? A irrigação do cérebro é diferente. E aí em 2010, 2009, 2010 se descobriu que o cérebro tem um sistema que eles chamam de glinfático, não linfático, com G, né? Glinfático, que é um pouquinho diferente. Porque o seu sistema linfático no seu corpo funciona o tempo todo. O tempo todo tá o sangue passando e os detritos do corpo estão sendo limpos pelo sistema linfático. No cérebro, o sistema glinfático só funciona enquanto você tá dormindo. Pois é, a faxina noturna, né? Isso. Você dorme. Quando você dorme, o cérebro, ele aumenta de volume, aumenta a quantidade de líquido dentro das células do cérebro. Isso é cíclico, tá? Aumenta a quantidade de líquido e depois diminui. É como se seu cérebro desse uma enxadinha e depois diminui. Quando diminui, os detritos da atividade celular durante o dia nos neurônios são recolhidos. E isso sai e vai pro sistema linfático. Só que isso só acontece durante o sono. Não dá pra acontecer durante o dia. Aí esse povo tapado que quer dormir 2 horas por noite, porque quer ser, eles chamam de Uberman, esse tipo de coisa, o que acontece? Não limpa o cérebro direito. Aí vai acumulando beta-amiloide, que é a substância que vai gerar Alzheimer quando você fica velho. Então não funciona. Então é importante dormir, você tem que dormir uma quantidade contínua, com boa qualidade, isso é fundamental. Então parece que a grande função do sono é promover a limpeza do cérebro depois de um certo dia de atividades, né, durante a vigília. Então a gente até fala que você tem a consciência da vigília, que é quando você está acordado, e ao mesmo tempo que você tem a consciência do sono. Durante o sono, você tem vários sistemas que só acontecem durante o sono. Então, por exemplo, imagina que você gosta de marombar, mas marombar de verdade, tá? Puxa ferro pesado, né? Uma das coisas que gera crescimento de massa muscular é a produção de GH, né, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento só é produzido durante o sono. Então você pode se matar de puxar ferro. Ou mesmo que você pague dinheiro e tome bomba, você pode tomar GH. Mas se você não dormir, você não processa o GH no seu corpo. Daí não cresce. Não adianta, né? Olha aí, tá vendo? Não adianta nada, gente. Malhar, alta performance e dormir pouco. Treina, come e dorme. Os 3 são igualmente importantes, por exemplo, pro exercício. Outra coisa importante que ainda tem a ver com a fisiologia do sono são curiosidades, assim, da vida. Sabe? Aquelas pequenas curiosidades que você nunca pensou, né? Você só vai entender depois que você perceber. O nosso sono tem basicamente 2 processos, que é chamado processo S e processo C de casa. O processo S, ele é um processo mais bioquímico do seu cérebro. Então, por exemplo, imagina que você acordou de manhã e a gente tem um neurotransmissor chamado adenosina, que é muito importante, a adenosina para várias funções. Quando você acorda de manhã, supondo que você dormiu bem, a sua adenosina tá zerada, tá? Você tá com nível 0. Conforme você vai fazendo as atividades do dia, atividade física, estudando, conversando com as pessoas e tal, você vai ficando cansado. Conforme você vai fazendo as atividades, a ideia é que no final do dia você vai ficando cansado, certo? Sim. Então, como que o seu corpo sabe o quão cansado você tá? É pela adenosina. Conforme
Conforme você vai fazendo as atividades durante o dia, o seu grau de adenosina vai aumentando com o tempo. Quando chega lá à noite, você já tá com uma quantidade de adenosina grande, o seu cérebro percebe, tô cansado. E aí a adenosina, ela é produzida, ela é estimulada numa área do seu cérebro que fica em cima, entre os olhos, assim, você enfia o dedo dentro do seu cérebro até a metade dele, mais ou menos, que é chamado núcleo supraquiasmático. Então o que acontece? Se você acorda de manhã, você começa a fazer as suas atividades, a adenosina vai crescendo, né? Então você vai gastando energia, você vai reduzindo o glicogênio e vai aumentando a adenosina. Quando chega ali 7, 8, 9 da noite, mais ou menos, uma situação normal, né? 9 da noite, você começa a ficar cansado. Mas o que é ficar cansado? Como é que seu cérebro sabe que você tá cansado? Você vai ter a adenosina alta nessa área do cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, vai estar de noite. Então tem uma junção de duas coisas. A menor iluminação do ambiente que passa pelo seu olho, mais uma maior quantidade de adenosina no seu núcleo supraquiasmático. Isso vai ser a informação, tô cansado. E aí, isso liga um outro sistema, que é o sistema C, que aí essa área do cérebro vai liberar um hormônio que é a melatonina. E aí a melatonina é o hormônio que induz o sono. Então, perceba que a fisiologia do sono é sempre a interação do organismo com o ambiente. Então, imagina, você acordou de manhã, tá sol. Vamos imaginar que a gente não tá na sociedade normal que tem luz. Imagina que você mora lá na caverna. Na caverna, você é iluminado pela luz do sol, o dia e a noite. Então, você acorda de manhã cedo, tem a luz. Ela te acorda. E aí você tem a adenosina baixa. Você começa a fazer suas atividades durante o dia. A adenosina vai aumentando. E aí chega um certo período do dia que a luz diminui, porque tá ficando de noite, a adenosina tá alta numa área do seu cérebro pensa, opa, tá ficando a noite e esse corpo está cansado. Vou liberar um hormônio chamado melatonina. A melatonina liberada é o hormônio que induz o sono. Então você fica com sono por causa da melatonina, associado a um outro neurotransmissor que é ligado à percepção de cansaço, que é a adenosina. Essa é a parte hard, assim, do sono mesmo, fisiológica. E aí, seguindo um pouco mais, né, nesse processo C do sono, o que acontece? A melatonina, ela te dá sono. Eu não sei se vocês já tomaram, assim. Tem muita gente que toma melatonina. Ixi, eu tomo, gente. O que acontece? Outra informação de saúde pública. Melatonina não é um remédio para insônia. Ele é um indutor do sono. Não trata. Ele induz um pouquinho. Então, no seu cérebro normal lá, a melatonina aumenta, você começa a ficar com sono. Aí é esperado que você vá e deite. Vamos supor lá, tô com sono, tá, vou encostar. Aí você deita. Quando você deita, a melatonina começa a induzir uma mudança de padrão da atividade do seu cérebro. Porque essa explicação que eu fiz até agora, da adenosina, tal, da melatonina, é uma questão mais molecular do seu cérebro, né? Tem a ver com as substâncias que estão no seu cérebro. Que, na verdade, os neurônios é um sistema elétrico que tem a ver com a bomba de sódio e potássio, que vocês devem ter visto no ensino médio, mas não lembra, que é a troca de íons dentro do neurônio. Isso gera uma corrente elétrica. Isso a gente viu na aula de eletromagnetismo, é a regra da mão esquerda, que você tem lá a troca de íons, isso gera um campo elétrico que circunda o neurônio e gera uma força elétrica no sentido ortogonal. E aí os neurônios trocam informações entre eles. E isso é uma coisa interessante. O nosso cérebro, ele tem um sistema elétrico e um sistema químico ao mesmo tempo. Quando você fala de neurotransmissor, isso fala pouco do cérebro, porque tem a parte elétrica. E se falar só da parte elétrica, também é pouco, porque tem a parte química. Isso é legal para desmistificar essas coisas. Muita gente na internet fica tentando reduzir o fenômeno comportamental. Então fala assim, a pessoa está deprimida porque está faltando serotonina, ou está faltando dopamina. Mas e a parte elétrica? Não, então a pessoa está com um padrão elétrico do cérebro disfuncional. E a parte dos neurotransmissores? É tudo integrado, tá? É tudo integrado. Quando você começa a ficar com sono, a melatonina avisa, e aí a melatonina vai induzir uma certa área do seu cérebro, que é o córtex motor, que é o córtex responsável pelo movimento do seu corpo. Então, imagina que você está lá deitadinho, você vai ter o aumento da melatonina nesse córtex motor do seu cérebro, e aí você vai começar a se movimentar menos. Só que aí o que acontece? E aí a Agatha deve ter passado por isso, que já me comentou. Lembra de vocês, ou dos filhos, né? Lembra de você criança. Já aconteceu com vocês, quando você tinha de 6 a 12 anos, mais ou menos, de você estar deitado assim, né, dormindo, você tá cochilando, e de repente parece que você ia cair? Sim, direto. Até hoje não tem acontecido isso. Isso não é Satanás puxando o seu pé, não é nada disso. Show, Satanás! Isso é exatamente a ação da melatonina no córtex motor. Então, a ação desse hormônio, desse neurotransmissor no córtex motor, vai reduzindo a sua capacidade de se movimentar, mas vai reduzindo impulsos. Então, essa coisa que você tá caindo, e ao mesmo tempo que gera esse pulso de cair, é o momento que o GH é liberado. Então, na verdade, quando você tem isso muito quando você é adolescente, é porque você tá crescendo. O GH tá sendo estimulado, tá crescendo. Por isso que você tem muito quando você é criança, e depois, no final da adolescência, diminui essa sensação de estar caindo, porque você já cresceu o tanto que você precisava, tá? Nossa, mas eu tenho até hoje, gente. Volta e meia eu acredito que eu tô caindo. Aí eu acordo toda tremelicando. Tá jovem. Então, você pode ter a sensação que tá caindo, mas aí tem uma outra sensação que é assim. Tô crescendo pros lados, né? Começou.
É algum tipo de crescimento, pode ser, né? Ai, que inferno. Qualquer crescimento, seja para os lados, para cima, para... Aí tem que ver o que é, né? Mas enfim. Mas um outro tipo de coisa que acontece na ação da melatonina no córtex motor, você tá lá deitadinho, uma das coisas quando você é criança é a sensação de estar caindo, mas outra sensação é dar um chute, né? Às vezes nem precisa dar um chute, a pessoa tá deitada assim, e de repente você dá um tremelique. Eu acordo tremelicando, gente. Sim. Achando que vai cair, aí... Então, a sensação de cair, ela é mais forte. Mas adulto não tem tanto essa sensação de cair. Tem uma sensação de dar uma tremedeira. E é muito legal ver de fora. Você vê alguém dormindo, de repente a pessoa dá um tremelique mesmo, rápido. Isso é, ou também, o que é muito comum, principalmente na fase 2 do sono, que é bater o dente. A pessoa bate o dente, sabe? Que seria o bruxismo mesmo. Ela tá deitada, de repente ela, tec, parece que vai quebrar o dente, sabe? Ela bate. Isso é normal. Todo mundo tem isso. A questão é quando você tem isso muito. Então, se você ficar movimentando muito a perna, por exemplo, a pessoa acorda. Se você der um tremelique muito forte, você acorda. Isso é muito comum em pessoas mais idosas. Porque aí os neurônios não estão bem regulados. Aquela coisa de carro velho, né? Que fica faltando regular. E aí a gente tem uma síndrome que chama síndrome da perna inquieta. Vixe! É, que o nosso pai tem. Ah, eu acho que eu também tenho, gente. Que acomete muito idosos. Mas eu não sou tão idosa, mas eu tô meio caminhada. Começou. Não sou Eu tão acho que idosa. eu tenho a síndrome da perna nervosa. Tem que perguntar pro Dave. Então, você tem que fazer uma polissonografia pra ver se é isso mesmo. Ah, eu já fiz, gente. Já fiz 2 vezes. Odiei fazer isso. E aí você tem que ter um certo número de evento de despertar, né? Esse é um caso. Aí você não necessariamente acorda, mas você bate o dente muito. E aí pode machucar o dente, né? Pode dar dor na mandíbula e tal, que seria o bruxismo. E aí na polissonografia você pega isso também. Tudo isso acontece nessa fase em que a melatonina tá inibindo o córtex motor. Ainda não é a fase mais profunda do sono. Você tem a fase 1 do sono, que é essa que está começando a dormir, que é chamado de fase alfa. E daí vem a expressão entrar em alfa. Ah, tô entrando em alfa. Sabe aquela pessoa? A pessoa tá entrando em alfa. É quando você tá deitado meio cochilando, sabe? Meio viajando, assim. Isso é entrar em alfa. Porque o padrão de atividade dos neurônios do seu cérebro é um tipo de onda cerebral chamado onda alfa. Vem daí. A onda da vigília, quando você tá acordado, é chamada onda beta. É a onda da vigília normal. E aí, o que seria a onda, né? É sempre bom relembrar o ensino médio. Onda tem a ver com o padrão de pulso do neurônio. Então, o neurônio, ele lá gera uma corrente elétrica, mas ele não gera uma corrente elétrica contínua. O seu cérebro não funciona igual o fio da sua casa. Ele funciona por pulso. E aí, tem uma certa quantidade de pulsos por segundo, que são ciclos por segundo. Isso é descrito por uma unidade de medida, que são os hertz. Então, por exemplo, a onda beta é uma coisa de 8 a 12 hertz. Mais ou menos o seu cérebro pulsa de 8 a 12 ciclos por segundo, mas ele não pulsa por igual. Cada área pulsa de velocidades diferentes, em média. Quando você entra em alfa, esse padrão de pulsos de onda diminui. Vai diminuindo para 7, 6, alguma coisa assim. E aí você entra no sono de ondas lentas, que tem uma fase do sono que seu cérebro tem um padrão de atividade mais lento mesmo. Aí o GH é produzido, é aí que o sistema linfático entra. É como se fosse uma máquina que reduz a quantidade de atividade para aparecer o povo que limpa, dá a limpada lá na máquina, para depois começar um novo dia. E aí, quando acontece isso, tem uma fase importante do sono, que é o sono REM. No sono REM, o cérebro volta a ter o padrão da vigília. Só que o seu corpo não tá mexendo mais. Isso que é interessante. Então, durante o sono REM, que é aquele movimento rápido de olho, que, em geral, não é apenas nesse momento, mas nesse momento também, você sonha. Os seus sonhos acontecem numa fase do sono em que seu cérebro tá exatamente igual à vigília. Só que o seu corpo não movimenta. E aí, qual que é a importância do sono REM? O que se tem por teoria, que é uma fase importante para consolidar a memória, para consolidar as memórias que você tem. E aí, uma outra informação de saúde pública para vocês. Quando você fala de sonho, vocês sonham muito? Então, eu só... sonho de manhã. Quando tá, tipo assim, eu meio que acordo, aí eu falo, ai não, mais 5 minutinhos. Aí eu volto. Isso, é aí que eu lembro dos sonhos. Exatamente. Quando o despertador toca, você dorme de novo, eu lembro dos sonhos. Agora, durante a madrugada, eu não lembro de nada. Eu também não. Vocês lembravam quando eram mais novos? Adolescente? Lembravam? Quando era mais nova, eu lembrava de mais Talvez sonhos, sim. sonhava mais. Sim. Talvez sim. Quando a gente é mais jovem, a gente sonha mais, e na verdade lembra do sonho. Então, na verdade, em teoria, a gente sonha toda noite. Só que quando eu acordo você no meio do sono REM, aí você lembra. Porque o que acontece? Anular o córtex motor, lentificar, aparecer o sono REM e voltar à atividade de novo, isso é um ciclo do sono. Em média, durante a noite, você tem que ter de 3 a 4 desses ciclos. E então o seu sono não é uma coisa
estanque, é uma coisa muito ativa. Seu cérebro vai lentificando, aí ele entra nesse córtex no sono REM, que ele tem muita atividade, depois ele deslentifica, né, e volta a lentificar de novo. Você tem que ter esses ciclos durante a noite. E aí é muito interessante, voltando nos bichinhos, por exemplo, o sono de outros animais. Por exemplo, o golfinho. Golfinho é um mamífero, certo? Se golfinho é um mamífero, e ele tem pulmão, golfinho respira, tá? Mesmo vivendo na água, ele respira. Você nunca parou pra pensar como é que o golfinho dorme? Tem que dormir. É um mamífero. E é um mamífero esperto. Como é que o golfinho dorme e não morre afogado? Então, quando eu fui num aquário lá, num negócio aqui que tem de preservação de bichos e tal, falam que eles têm metade do cérebro liga e metade desliga, é isso? Isso. Tem o sono hemisférico, né? Então, metade do cérebro vai num ciclo, metade do cérebro vai em outro ciclo. Porque a questão não é os dois... O cérebro inteiro tem que fazer esses ciclos do sono. Mas não precisa estar harmonizado. Então, e aí é muito interessante, por exemplo, quando você vai no laboratório do sono, fazer uma polissonografia, colocam vários eletrodos na sua cabeça e tal. Odiei fazer isso. Gente, eu nunca fiz, eu quero fazer. Quer fazer, não. É uma merda. Eu já fiz algumas vezes. O Altair já fez algumas vezes, ele já fez várias vezes. Eu já fiz 2 vezes, gente. Pra mim é um inferno, porque eu já tenho dificuldade pra dormir em casa. Você imagina, cheia de fiarada, numa cama que não é minha. Gente, como é que consegue dormir, né? É um horror. Você dorme mal. Mas você dorme o suficiente pra pegar o sinal. Os caras tiveram que me dar um remedinho, porque eles viram que eu não ia rolar. Aí eu quis pegar o celular, o cara falou, não pode, que vai dar interferência no exame, não sei o quê. Aí eu, eu tô crente que ia poder jogar um buraquinho pra relaxar, e aí ver se dormia. Nada, aí fica olhando pro teto, aí fecha o olho, aí, cara, eu sinto tudo. Eu sinto coceira no pé, eu sinto, sei lá, calor, aí começo a sentir um monte de coisa que não tinha que estar sentindo, porque eu não tô no meu ambiente, eu tô cheia de fio, aí eu fico assim, se eu me mexer, será que vai soltar o fio? Acho que não vai soltar não, aí eu me mexo, pá, solta tudo. Eita, olha que inferno, que inferno. Que paciente chata, Eles me deram remédio pra eu dormir, porque não. Mas o mais interessante é ver do lado de fora, pelo exame. Eu já acompanhei várias polissonografias, é muito interessante, porque a pessoa, ela acha que não tá dormindo, mas você olha a atividade do cérebro dela, ela tá. Porque uma coisa é o seu cérebro entrar na fase, outra coisa é você perceber que entrou. Eu já vou falar disso. Então, por exemplo, vamos imaginar que você conseguiu dormir minimamente, então o que eu vou olhar no seu cérebro, né? Eu olho os pulsos do seu cérebro, então ele vai ter um pulso mais alto, aí você começa a dormir, o pulso lentifica, aí depois ele vai ficar mais rápido de novo, que é quando é o sono REM, e aí eu consigo identificar durante a noite os ciclos de sono. E aí eu identifico a qualidade, os padrões e tal. Se teve apneia do sono, se não teve, se teve insônia, que tipo, perna inquieta. Dá pra ver tudo isso e ter um diagnóstico. A ideia não é ter o melhor sono do mundo, mas é pegar os padrões. Aí voltando no exemplo do golfinho, o que acontece? O golfinho é muito legal. Assim, ver o golfinho dormindo a noite inteira. Porque o que acontece? Quando ele vai dormir, ele fica na superfície da água, porque ele respira. Aí o que acontece? Como ele tem uma capacidade de apneia muito grande, ele começa a dormir, ele afunda, ele vai afundando proporcionalmente ao sono do cérebro dele fica mais profundo. Ele afunda, aí lá embaixo ele vai no sono REM e ele volta. Então, do mesmo jeito que eu vejo a polissonografia do seu cérebro, é ver o padrão que o golfinho afunda dentro da água. Gente, que loucura! É fantástico. Eu não sei de vocês, a discussão é formidável. Dá pra ver em vários bichos isso, né? Tem um outro bicho que tem um sono intrahemisférico, que é o pato. O pato também dorme com metade do cérebro. O pato é um bicho é do satanás, assim. Os patos, eu adoro os patos. Aí só um comentário colateral. O povo fica fazendo muita a imagem de Beelzebu, essas coisas como se fosse o bode, né? Essa imagem católica do bode e tal. Tinha que ser o pato, tinha que ser o pato. Mas o bode é um bicho bonzinho. O pato é satanás. Mas por que os patos são satanás? Mas vem cá, você tá falando do pato ou dos gansos? Que eu sei que ganso é brabo. Não, ganso é brabo com quem invade o território deles. Mas pato é bravo na vida. Entre eles, assim. Por isso que o Pato Donald é bravo. É nervosinho. Qual o tamanho do pênis de um pato? Gente! Nossa, eu nunca vi o peru do pato. Viu. Eu nunca vi o pinto do pato. Ainda bem. Só uma informação colateral. Fica lá dentro das peninhas dele, não dá pra ver. Só uma informação colateral, assim, quase 80% dos intercursos sexuais entre patos são por meio de estupro. Que horror! E o pênis do pato tem 40 centímetros em média. Que isso, gente? Gente do céu! Uma das representações de Satanás, pra mim, seria o pato. Ou a gaivota. Gente, que horror! A gaivota é sinistra. A gaivota arranca teu olho, é sinistro. Isso, então. Procurar pênis de pato na internet por sua conta e risco, não estou recomendando nada. Gente, a gente não fazia ideia. Caraca, 40 Olha, a gente vê, olha aí, a gente tá aprendendo sobre o sono e sobre o pênis dos patos. Caraca, não nade com os patos, Não né? nade com os patos.
Gente. Então, cuidado. Se ele te reconhecer como pato, eu ficaria com medo. Gente, que horror. Mas aí o pato, ele tem o sono interhemisférico também, né? Então o que acontece? Como eles são muito predados também, né? Eles vão mais ou menos e tal, eles dormem em círculo. Então imagina os patos, eles não dormem na água em geral, eles dormem num campo, aí eles fazem um círculo entre eles. Então imagina os patinhos em círculo. Aí o que acontece? Como o pato tem um olho de cada lado da cabeça, um olho fica pro lado de fora do círculo, o outro pro lado de dentro. E ele dorme com metade do cérebro. Então o que acontece? O lado de dentro do olho, o cérebro do lado de dentro tá dormindo. E o de fora tá acordado, olhando pra ver se vê o predador. Olhando pra ver se não vem predador. Gente, como é que a gente não consegue imaginar isso? O que é isso, né? Mas o mais interessante é que no meio da noite eles vão girando. E aí ele gira. Todos eles giram pra eu trocar de olho. Olha que fantástico. Caraca, que sinistro. E você tirando o sono pra nada. Mó legal, né? Gente. Aí voltando no ponto anterior. Então, isso é o caso de sono interhemisférico, né? Aí voltando na arquitetura do sono mesmo. Então, esses ciclos de sono que a gente tem que ter, aves têm, mamíferos têm, réptil tem. Isso tem a ver com o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, o padrão de atividade do cérebro vai ficando mais complexo conforme a evolução vai se dando. Então, o peixe dorme? Peixe dorme. Se até bactéria, né, tem mais ou menos movimento, o peixe também tem mais ou menos movimento. Só que o cérebro dele é mais simples. Aí você vai me perguntar, mas peixe dorme de olho aberto? Dorme, tá? Porque não tem pálpebra, né, o peixe. Mas ele dorme, ele tem mais ou menos movimento sim também. Réptil também, né, dorme. Ave e mamífero é mais parecido o sono mesmo. Aí você vai me perguntar, mas ave sonha? Ave e mamífero sim. O réptil, há controvérsias, tá? Mas ave e mamífero sim, tá? Então passarinho sonha. Ai, minhas cachorras sonham pra caramba. Nossa, toda sonham. noite. Elas correm dormindo, elas latem tudo. Eu fico tão curiosa. O que você tá sonhando, Eu minha também. filha? Então, agora vale a pena falar disso do sonho, né? Geralmente, todo mundo sonha todo dia. Só que a questão é você lembrar ou não. Aí no laboratório de sono, quando eu boto lá os eletrodos em vocês estão dormindo, eu consigo ver quando o seu sono lentifica até chegar ao sono REM. Eu consigo ver o eletrodo ativo ali. Se eu chegar e acordar você, falou, o que você tá sonhando? Você me conta o sonho, né? Se eu acordar você exatamente no sono REM. Então, normalmente as pessoas não lembram porque elas acordam num período de menor lentificação do cérebro. E aí tem a ver com o que você comentou, né? Eu costumo sonhar de manhãzinha, que eu saio pra fazer xixi e volto e aí no comecinho da manhã eu sonho alguma coisa. Isso acontece muito e é muito ruim. Não sei se já aconteceu com vocês, que assim, você levanta cedinho, mas nem faz nada demais. Dá aquela acordadinha, aí chega, vou dormir mais meia hora. Aí você dorme, você sonha e você acorda estragado. Você não recupera. Eu acordei 7 horas. Aí eu acordei 7 horas, eu dei uma acordadinha assim, olhei o celular, qualquer coisa. Aí falei, dá tempo, vou dormir mais meia hora. Aí você dorme mais meia hora, parece que você entra num sono rápido, né? Você lentifica o cérebro rapidamente e aí depois de meia hora que você acorda, você fica desgraçado. Parece que não recuperou o sono. Isso já aconteceu comigo, pois é. De você achar que vai melhorar e piora, você fica mais cansada. Em geral, isso não é muito bom. Fica pior, você fica mais cansado. Por quê? Porque você acordou no meio do ciclo. Como você acordou no meio do ciclo, o seu cérebro fala, você não terminou de descansar. Mas, gente, eu não consigo acordar de primeira. Eu já boto meu celular pra me acordar 1 hora antes do que eu tenho que acordar. Porque senão eu não consigo. Tá na hora, levanta, não. Pra mim, eu fico, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E aí eu vou, e vai tocando lá o snooze. Até uma hora que agora não tem mais jeito, agora eu tenho que levantar. Então, essas coisas todas são treináveis. Não é muito bom, tá? Mas é porque você gosta da experiência de sonhar de manhãzinha, assim, né? Dá aquele barato legal. Mas não é recomendado pra todo mundo, cada um tem que descobrir a sua receita. Aí, falando mais de sonho, uma informação de saúde pública também. Do mesmo jeito que, quando você era criança, parecia que Satanás estava puxando seu pé, isso não é verdade. É só ação da melatonina no córtex motor. Tem essa coisa de sono premonitório. Já ouviu falar de sono premonitório? Não. Como é que é isso? Coisa de filme. A pessoa sonha com uma coisa que vai acontecer depois no futuro e acontece. Tá, premonição. Sim. Ou jogar no bicho. Já jogaram no bicho? O livro dos sonhos pra jogar no bicho. Nossa, quando a gente era criança, sempre quando eu sonhava com um número, tinha alguém do meu lado que falava, vou jogar no bicho, assim, um pai ou um tio. Isso, exatamente isso. Então, uma informação de saúde pública, assim, o sonho não fala do futuro, ele fala do passado. O sonho sempre fala do seu passado, mas não do futuro, porque ele tem a ver com a consolidação da memória. E aí o sono tem um papel muito importante para nós humanos, porque durante o sono é quando você consolida o que você lembra e também seleciona o que você esquece. Esquecer é tão importante quanto lembrar, porque se você lembrou uma coisa é porque você esqueceu outra, tá? Isso é muito importante. Pessoas que lembram de muitas coisas é porque, na verdade, esqueceram aquilo que é essencial para ser esquecido. O Jung fala muito disso, né, na psicologia, que ele fala que os sonhos são mensagens para o sonhador. Que é isso mesmo. Então, tem até trabalhos epidemiológicos, foram feitos nos anos 80, que você pegaram, tipo, milhares de pessoas e perguntaram, o que você sonha, né? Temas. E aí os temas refletem muitas condições da sociedade atual. Então, por exemplo, o que as pessoas mais sonham hoje em dia? Sonhar que tá atrasado, né? Sonhar que tá atrasado. Sonhar que tá sendo perseguido por alguma coisa. Ou sonhar que tá passando por algum tipo de provação. Ou sonhar que tá perdido. Onde eu tô perdido, alguma coisa assim. São sonhos mais comuns. Nas sociedades ocidentais,
ocidentais principalmente, industrializadas, que refletem os desafios que as pessoas têm. Ai, gente, meu Sim, sonho, eu exatamente. nunca moro na casa que eu moro, eu nunca tenho a configuração que eu tenho, é meio esquisito, né? Ah, é esquisito. Porque é como se o seu cérebro pegasse as memórias e tirasse do lugar primeiro, né? E sabe quando você tá arrumando uma gaveta? Aí você tira tudo primeiro e depois vai colocando? Sim! Quando você tira as coisas da gaveta, fica tudo bagunçado. Isso é o seu sonho. Depois você rearruma. Então, o sonho tem esse papel de dar uma bagunçada mesmo. E é importante. Pois é, não. E depois até falar uma coisa que eu sonho muito com coisas que do dia. Uma notícia e tal. Aí vai aparecer no sonho. Assuntos semelhantes, ele cria uma história baseada naquilo. Ah, eu também, com filme. Eu Muito sonho louco, né? Se for um filme que me assusta... Agora você sabe o que o seu cachorro sonha. Seu cachorro sonha essas coisas, o que aconteceu no dia. Exatamente. Exato, aí diz que a gente não pode acordar o cachorro, porque isso tá ajudando a ele a criar memórias, né? Agora entramos no outro ponto importante. Vocês já tiveram sonambulismo? A Agatha já. Eu já acordar gritando, Como foi? Então, não, eu só acordava gritando, mas eu não chegava a andar, não. Não, Era você só... já acordou uma vez? Cara, uma vez, a gente dormia no mesmo quarto. Eu não lembro. Aí ela levantou, ficou em pé na cama, tipo, de madrugada, né? Aí eu olhei assim e falei, deita pra dormir, maluca, o que você tá fazendo em pé na cama? Aí ela olhou pra mim e perguntou, que andar a gente tá? Que andar? Eita, nós. Eu falei, tá biruleibe. Aí eu falei assim, a gente tá no primeiro andar, a gente mora no primeiro andar, agora deita. E ela não deitava, ficou lá em pé, com o olho perdido, olhar perdido. Aí depois ela falou uns negócios que eu não entendi porra nenhuma, ela deitou e dormiu. Mas é muito E aí eu raro. fiquei, caraca, que assustador! Olha aí. Que idade ela tinha? Ah, devia ter, sei lá, adolescente, devia ter uns 15 anos, sei lá. Não, devia menos, uns 13. Isso é curioso pra falar do sonambulismo, assim. Sonambulismo é totalmente normal. É muito mais comum em criança. Criança pequena, a partir dos 6, 7, 8 anos, começa a ter sonambulismo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele cresce, mas as áreas do cérebro não crescem de forma igual. O cérebro não cresce por igual. Mas esse sistema que a gente tem do núcleo supraquiasmático, da melatonina, inibir o córtex motor, a gente tem desde o nascimento. Só que quando o cérebro não cresce na velocidade, às vezes a quantidade de melatonina que o seu cérebro produz não é suficiente para inibir todo o córtex motor, porque ele cresceu mais rápido. E aí você tem esses episódios de sonambulismo quando você chega no sono REM. Quando você chega no sono REM, você volta à atividade, mas a melatonina não agiu totalmente no córtex motor. E aí você tem gente que levanta, tem gente que fala, tem gente que fica balbuciando e tal. E aí tem os casos mais graves de sonambulismo. Então, criança pequena, de novo, do mesmo jeito, não é pra achar que seu filho foi abduzido, levar lá, sei lá, na benzedeira. Não é assim. Deixa o menino dormir, tá? Normal, não tem nenhum problema. Então você tá sentado na sala, lá vendo TV. Aí você olha pro lado, aparece um moleque com o olho aberto, um fechado, todo torto, descabelado. Aparece. A pessoa fica assustada. Isso, tem que acordar o moleque? É o poltergeist? Fala, não. Fala, vem cá, menino, vem cá, leva ele de volta. Tá? Às vezes leva ele no banheiro, ele quer fazer xixi. Você não vai fazer xixi na calça. Leva ele no banheiro, faz xixi dormindo, vai dormir. Acontece, normal. Conforme você vai ficando mais velho, vai diminuindo. Ah, não vai não, porque o meu sogro é mega sonâmbulo, meu sogro. Esse é o da perna inquieta? Não, meu pai que é da perna inquieta. O sogro dela é sonâmbulo. O meu sogro mas ronca mas não é a regra, né? a casa. É a exceção, né? O meu sogro ronca que estremece a casa. Então, tem que ver se ele tem apneia. Cara, mas juro pra você, ele não come doce, porque ele é pré-diabético, essas coisas todas. E aí uma vez a gente fez um bolo. Nossa, gente, essa história. Uma vez a gente fez um bolo, acho que ele ficou com vontade de comer o bolo, só que ele não come por causa do negócio. E eu ofereci, você pode comer um pouquinho? Falei, toma glifage. Eu falo assim, toma glifage. Aí ele virou e falou assim, não vou comer não. Eu não ligo pra isso. Aí ele foi lá e comeu umas frutas. E aí foi dormir. Aí eu tava assistindo Walking Dead com meu filho. Sabe se aquela série Tinha que nunca que termina? ser, né? De zumbi. Aí eu tava assistindo a série de zumbi, aqueles barulhos de zumbi. Aí daqui a pouquinho, eu comecei a ouvir um barulho de zumbi muito real dentro da minha casa. Aí eu falei assim, nossa gente, mas que som estéreo é esse que eu tô ouvindo o zumbi aqui atrás? Aí eu virei a cabeça olhando pra trás, que a mesa de jantar fica atrás do sofá. Eu olhei pra trás e vi juro pra você, o meu sogro, ele tava comendo o bolo que nem um zumbi, com a cara. Ele tava comendo mesmo? Ele enfiou a cara, ele tava comendo com a boca, Gente, assim. meu Deus, que eu comendo ia... com a cara, Gente, eu ia sabe? ficar apavorada. Ele não pegou, tirou uma fatia, não. Ele é que nem um cachorro, sei lá. Uhum. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, o que é isso? Aí meu filho... meu filho olhando assustado, assim. Aí eu, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? O senhor quer que eu bote no prato? E aí ele falou uma coisa que eu não tava entendendo o que é, porque não fala as coisas, né, normal. Parecia que tá falando outro idioma. Aí eu não sei o que. Ele voltou pro quarto, subiu a escada com a cara toda cagada de chocolate, porque era um bolo de chocolate com caldo de brigadeiro. Com a cara toda cagada, eu falei, meu Deus, amanhã vai acordar com o lençol todo sujo. Não deu outra. Chegou de manhã, tava minha sogra levando o lençol todo. Meu Deus,
gente. E ele nem sabendo, tadinho. Cara, mas o que eu ia fazer? Na hora que eu vi que ele tava voltando pro quarto, eu falei, ele vai dormir, amanhã a gente troca o lençol. Vai fazer o quê? Vai acordar? Eu tenho medo de acordar. Diz que não pode acordar sonâmbula, é verdade? Então, não faz diferença, na verdade, acordar ou não. A pessoa fica um pouco perdida, claro, né? É compreensível. Mas, de novo, foi o que eu falei antes. O sonho fala do passado, não do futuro. Sempre fala do passado, tá? Então, e em geral, do passado próximo. Mas pior que esse caso, tem assim, quando o sonambulismo é muito comum e tal, isso é mais genético, tem causa familiar e tal, que é chamado distúrbio comportamental do sono REM. O distúrbio comportamental do sono REM é quando o cérebro, de fato, não anula, não desliga o córtex motor. Então a pessoa tem muito sonambulismo, com frequência. Isso é ligado a vários desfechos e tal, mas você, tipo, acorda à noite e você vê a pessoa cozinhando. Meu Deus, que perigo! Sim, meu sogro, eu já vi cozinhando. E eu já falei pro Dave, vamos botar uma câmera quando seus pais estiverem aqui, porque é um espetáculo da gente assistir depois. É um espetáculo de sonambulismo. O meu sogro, uma vez, eu cheguei de manhã e vi os meus gnomos, que eu tenho uma coleção de gnomos que fica na área da despensa, que os gnomos estavam todos em rodas no chão, com comidinha ali. Aí eu falei assim, cara, o Dave tá me sacaneando. Ela achou que era um ritual. Porque eu acredito em muitas coisas. Então... Tá vendo? Esse é o problema. Aí o Dave, eu falei, o Dave tá me sacaneando, tá fingindo que é Toy Story, que os gnomos de noite ganham vida. Aí um dia eu chego, tava o gnomo em roda com comidinha. No outro dia, eu chego, o gnomo tava com a barba toda cagada de vinho, com vinho derramado em volta dele, e a família do gnomo, a mãe e os filhos, estavam longe. Tava bem longe pra não ver o pai gnomão todo cagado de vinhos, enchendo a cara, alcoólatra. Aí eu falei, Dave, chega dessa brincadeira, agora você cagou meu gnomo de vinho, isso é sacanagem, chega dessa brincadeira pra fingir que o gnomo tá ganhando vida de noite. Ele falou, que gnomo, maluco? O que você tá falando? Eu falei, eu sei que você anda me sacaneando noites e noites, que os gnomos, cada dia, quando eu vejo, estão numa posição. Aí ele falou, não, eu não fiz isso, eu não fiz, eu juro pra você. Aí eu falei, você quer fazer gaslighting comigo pra dizer que eu sou maluca? Eu não vou aceitar isso. Eu já tava lá. Nossa, Maria. Aí ele falou, juro que não fui eu. Aí eu virei e falei assim, então tá, então agora eu vou ficar esperta, qualquer barulhinho na cozinha eu vou descer e vou ver o que tá acontecendo. E aí não deu outra. Teve uma noite que eu virei e falei assim, agora eu quero ver o que tá acontecendo. Aí quando eu escutei um barulho à noite, desci devagarinho pra pessoa não me escutar, e era o meu sogro, sonâmbulo. Aí ele tava lá, dando vinho pro gnomo, botando os gnomos em fileira, sei lá o quê. Toda noite ele descia, tinha sonambulismo com os gnomos. Aí eu falei, não acredito que é o seu pai. Eu tava acreditando que era o Dave me sacaneando. Tem que dar uns bonequinhos pra ele brincar durante o dia. Pois é, tadinho, olha aí. São desejos reprimidos do sonambulismo, sabe? Cara, tinha noite que tinha gnomo com doce na barba. E começou a cagar os gnomos e comecei a ficar pego. Eu falei, a brincadeira tá indo longe demais. E ele alimentava os gnomos à noite. Era uma diversão. Dava birita pros gnomos. Ai, que horror. Pra deixar você mais tranquila, não é nada metafísico, nada. É só aquela área do cérebro ali, do córtex motor, tá meio falhando. Aí tem que ver por quê. Fazer polissonografia nele, pra olhar. Mas tem um caso célebre, e esse é muito interessante, um caso americano, que tem o Naruhodô, né, que é um podcast que eu gravo semanalmente com o Ken Fujioka, e tem um episódio que é sobre sonambulismo mesmo, né, que a gente conta esse caso, que é um caso real, que é um rapaz chamado Kenneth Parks. Ele era uma pessoa ativa e tal, mas ele tinha esse distúrbio comportamental do sono REM, e aí por conta de uns estresses em casa, problemas financeiros, ele ficou vários dias sem dormir, quase nada. E ele tinha esses episódios de sonambulismo. E aí, assim, vou fazer exatamente a descrição do relato policial. Ele cochilou no sofá, vendo TV, aí ele levantou, ele tava dormindo, tá? Sonâmbulo. Ele levantou, botou os sapatos, saiu de casa, pegou o carro, dirigiu 20 quilômetros. Meu Deus. Foi pra casa dos sogros, matou os sogros a facadas. Que horror! E tava voltando de carro. E ele passou por 6, 7 semáforos dormindo. E aí chegou no meio do caminho de volta, ele acordou. Ele acordou cheio de sangue. E aí ele falou, tem alguma coisa errada. Ele foi pra polícia e se entregou. E foi preso. E eu não lembrava. E aí fizeram toda a reconstrução do caso e tal. E aí no julgamento, ele foi julgado. E inclusive teve um especialista em medicina do sono que diagnosticou transtorno comportamental do sono REM. Ele foi absolvido. Claro que perdeu a família. Foi uma situação horrível. Mas ele foi absolvido. Mas, gente, que medo você morar com alguém que mata as pessoas à noite. Isso, sabe, gente, isso é um pavor, isso é uma história de terror. Então. Gente, mas não é possível isso, gente. Não, é bem raro, é uma coisa bem rara, assim, mas acontece. Agora eu já tô com medo, ainda bem que meu sogro não matou agora os eu tô com gnomos. medo também. Mas, gente, você achou que será que o vinho representava o sangue? Ai, que horror! Você achou que tava alimentando, tava matando o gnomo? Não escalhe. Já me arrependi de contar a história, não escalhe.
Gente, mas como é que conseguiram provar que ele estava dormindo, que ele poderia estar mentindo? Eu vou passar a trancar a porta do meu sogro por fora. Tem como fazer a polissonografia, né? Tem como fazer a polissonografia e claramente dá pra ver o transtorno comportamental do sono REM na polissonografia, né? Não tem como não saber. Caraca, mas ele foi absolvido, que horror. E se ele matar mais pessoas? É só tratar, né? É uma coisa tratável. Gente... Ele não sabia que tinha, era uma situação, assim, né? E ele não tinha nenhum antecedente criminal, nada. Tava arrependido, enfim, né? Fazer o quê? Mas o que você pode fazer com o seu sogro é pedir pra ele fazer uma polissonografia. Às vezes, quando você tem muita apneia, ronca muito, isso pode gerar um pouco de sonambulismo, tem que olhar. Mas é bom fazer um exame. Ah, ele ronca que eu escuto do meu quarto, gente. Ah, então, olha aí. Outra coisa interessante, não sei se vocês já tiveram. Você tá dormindo, acorda de manhã, e aí você abre o olho. Pode abrir o olho não, mas você acorda de manhã e não consegue se mexer. Vocês já tiveram isso? Claro. Ah, é a paralisia. A gente paralisia do sono. Eu tenho até hoje. Eu nunca tive. Eu já tive várias vezes. Eu tinha mais criança, eu tinha muito mais criança. Hoje em dia é raro ter, mas de vez em quando... Sei lá, a última vez que eu tive já tem alguns anos. Então há muito tempo que eu não tenho. Mas é assustador, porque você acorda, não consegue falar, não consegue se mexer. É. E aí tem sempre um cara do chapéu assustador que vai te matar em pé, do lado da tua cama. Tem um documentário disso, gente. Que loucura. Tem, Por gente, que todo mundo vê um homem de desde chapéu? criança, era um cara de chapéu em pé. Eu acordo, tem um cara de chapéu, porque eu não vejo a cara dele, eu só vejo a sombra, né? A silhueta, assim, em volta, o formato do chapéu e uma pessoa em pé do lado da minha cama. E é desesperador, porque você tem certeza que aquele cara vai te matar. E aí, é isso, toda vez é o cara do chapéu. Tem a porra do cara do chapéu nessa paralisia do sono aí. É escroto. Eu acho que vou morrer toda vez. Outra informação de saúde pública, isso é perfeitamente normal, paralisia do sono, e é um fenômeno que não é transcendental, pode ser explicado fisiologicamente. E por que o cara do chapéu? Então, sabe quando você fecha o olho, ou você fecha o olho e aperta ele, parece que você vê luzinhas? Já aconteceu? Em geral, quando você tá à noite, assim, no quarto escuro, você fecha o olho e parece que vê umas luzinhas, elas mexem e tal. Vocês já tiveram isso? Pra quem estiver ouvindo a gente... Toda hora que eu fecho o olho, eu vejo um monte de coisa. Isso. Não sei se é a cabeça de TDAH, mas eu vejo tudo. Todo mundo tem, assim, pra quem estiver ouvindo a gente, se você nunca fez esse exercício, antes de dormir ou dormindo, você deita, fecha o olho e pode apertar um pouquinho o olho e tal, se você prestar atenção, você vai ver umas luzinhas. Elas se movimentam e tal. Isso é chamado fosfeno. Os fosfenos é quando o sinal visual, porque normalmente você vê alguma coisa tá do lado de fora de você, o olho registra e manda pro cérebro. O fosfeno é o contrário. É o seu cérebro mandando um pulso pro quiasma óptico do seu olho e pra córnea, né? E aí você vê alguma coisa, tem um pulsinho. Em geral, por exemplo, quem tem muito fosfeno, quem fica usando LSD, tem essas alucinações, porque é um sinal de dentro pra fora, né, pro olho. O homem do chapéu, o que quer que seja, imagina que você tá dormindo, você tá de olho fechado. O seu cérebro tá produzindo essas imagens, né, que você tá vendo. E, do mesmo jeito que ela produz, ele manda pro olho essa imagem de dentro pra fora. Então, existe um padrão de atividade dos neurônios do seu olho, que todo dia de manhã você vê, que você associou e nomeou esse padrão de atividade dos neurônios do seu córtex ocular ali, como o homem do chapéu. Porque, em geral, é uma sombra e é meio disforme, porque é só um padrão de atividade do fundo do seu olho. Mas você aprendeu a reconhecer como o homem do chapéu. Porra, mas ele dá um medo do cacete, gente. Ah. Eu tenho certeza que ele vai me matar. E aí eu fico aqui tentando gritar a Dave pra ver se ele me salva, mas eu não consigo falar, não consigo mexer o braço, não consigo fazer nada. É horrível. Da próxima vez que acontecer, você pode chegar assim, você é só um fosfeno. Ah, pronto. Pode tentar conversar com ele. Isso é totalmente normal, acontece. Mas isso ajuda, sabia, Altair, que você tá falando? Racionalizar as coisas. Você racionaliza e aí você se acalma. Porque o desespero, né, a coisa do místico e tal, deixa as pessoas com muito mais medo. Mas, na verdade, eu abro o olho. Não, mas às vezes você tá de olho aberto. Eu abro o olho, eu olho pro lado, mas eu não consigo levantar, não consigo mexer. É muito difícil. Geralmente isso é rápido. Isso leva, tipo, coisa de 1 minuto, no máximo, assim. Mas parece uma eternidade. É 1 minuto mais longo da sua vida, que é desesperador. Mas assim, pra quem tem isso com frequência, é normal e tal, mas é porque assim, uma coisa é você acordar e outra coisa é o seu corpo acordar. Às vezes tem um delayzinho nisso, entre você acordar e o seu corpo acordar. É exatamente a sensação que você descreveu. Ah, vou dormir mais meia horinha. Você fecha o olho e volta pro sono automaticamente. Isso é a paralisia do sono ao contrário. Você foi direto pro sonho, em vez de voltar dele. Então a paralisia do sono é quando você tá voltando do sonho, né? Você acorda primeiro e depois seu corpo não acordou. Aí dá esse delay. E aí leva assim 1 minuto. Da mesma coisa que é quando, vou dormir de novo. Você vira de lado e já entra no sonho de novo. Então a paralisia pode acontecer dos dois lados. Mas tudo é fisiológico. Mostra o quão fascinante
é as representações que a gente cria a partir da atividade do nosso cérebro. E faz parte. Aí você vai perguntar, cachorro tem paralisia do sono? Tem menos. Tanto é que ele fica se batendo mais. Você vê cachorro durante o sono, assim, ele fica se batendo. Nossa, fica. E cachorro tem uma condição que é muito mais comum, sobretudo poodle. E os mestiços de poodle, que é chamado narcolepsia. Narcolepsia, coitado, de cachorro é tão engraçado. Bode tem muito narcolepsia também. Que é o bicho tá lá todo ativo, de repente ele cai e dorme. Ah, já vi no Instagram, bonitinho. Isso é narcolepsia. Em cachorros ligados à raça poodle, que aí é uma seleção artificial, enfim, tem bastante. Bode tem muito. E em humanos tem, é bem raro ter uma narcolepsia grave. Mas quando tem é muito perigoso. Então, por exemplo, é um caso pra você ser aposentado. Que a pessoa pode dormir dirigindo, né? Sim, olha que pesadelo. Isso. No Instituto do Sono que eu trabalho, né, na Unifesp, em São Paulo, a gente já atendeu um motoboy com narcolepsia. Meu Deus, que perigo! Nossa, gente. O cara dormia na moto, dirigindo a moto. E o cara não reparava, né? Não sabia o que era a condição e tal. Tem tratamento, mas, né, tem que ter algum tipo, pra dirigir, tem que ter alguns controles. Eu até queria perguntar, você tá falando, né, do sonho lúcido lá, que isso é uma coisa rara também, né, você perceber que tá sonhando. Mas é treinável, você consegue treinar. Tem gente que tem um pouquinho mais de facilidade do que outras, por exemplo, pessoas que têm paralisia do sono, né, tem um pouquinho mais de facilidade de ter sonho lúcido, que é a sua capacidade de controlar o sonho. Dá pra treinar? Eu quero! Dá pra treinar. Você tem que treinar antes, né, um pouquinho antes de dormir, você tem que pensar no tema do que você quer sonhar, por exemplo. Mentira! Ai, eu quero só que tô voando. Ai, gente! Mas pensa uma coisa boba primeiro. Pensa uma coisa bem simples, assim, eu vou sonhar que eu tô olhando minha mão. Ou eu vou sonhar que tô olhando meus pés. Começa pequeno. Ou eu vou sonhar que tô num lugar, qualquer lugar. E aí, devagarzinho, você vai aprendendo a ter um pouco mais de agência sobre isso. Inclusive, isso é muito bom, por exemplo, como tratamento para alguns distúrbios. Então, por exemplo, porque isso tem a ver com neuromodulação da atividade do cérebro, né? Para além do sonho. Então, por exemplo, tem protocolos que viram efeito de treinamento de sonho lúcido para enxaqueca. Por exemplo, gente que tem uma enxaqueca muito grave, às vezes melhora durante o dia ter a enxaqueca, sabe? Diminui a probabilidade. É muito legal. Tem o povo que fica na pira e tal. Não recomendo sonho lúcido induzido por substância, tá? Não recomendo usar psicodélico pra isso. Tá? Você quer ficar louco, não use desculpa. Fica louco. Não faça isso pra treinamento de sonho lúcido, que vai dar ruim. Gente, pois é. Há um tempo atrás eu tive, mas eu já tive 2 vezes na vida. Mas foi tão louco, foi muito Inception, cara. Porque eu tava num lugar, tipo um salão, assim, uma sala, né? E tinha pessoas sentadas, assim. Aí quando eu percebi que eu tava sonhando, foi tão louco. Eu olhei pra essas pessoas, sabe? Eu falei, caraca, essas pessoas não existem, que loucura! Aí elas olhavam pra mim, sabe? Tipo assim, meio igual filme, Inception, sabe? Elas me olhavam sérias, assim, sem falar nada. Eu falei, caraca, vocês não existem. Mas aí quando eu percebi que tava no sonho lúcido, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quiser. Aí eu acordei. Isso. Não, gente, eu fico impressionada às vezes com as coisas que eu sonho. Outro dia eu sonhei que eu fui na casa de uma amiga e ela tava vendendo algumas coisas. Aí quando eu entrei, a casa dela, assim, no sonho, né? A casa dela era gigantesca, era tipo uma galeria de arte. E aí eu falei, mas você tá vendendo todos esses quadros, todas essas esculturas? E era cada uma mais linda que a outra. E aí quando eu acordei, eu falei, gente, eu queria lembrar de cada uma, porque algumas eu lembro que eram bem bonitas, assim, mas eu me lembro que eu fiquei encantada com as molduras, com as coisas. Como é que Nossa, André, sonho é detalhado, hein? É. Os meus sonhos são detalhados Eu assim, fiquei não. chocada que ela tava vendendo tudo, que ela tava indo se mudar e tava vendendo tudo. Eu falei, gente, eu queria ter espaço pra comprar tudo, eu não tinha. Meus sonhos são mais pobres. Isso varia entre as pessoas. Eu sonho com decoração muito. Sonho que a decoração fique incrível. essa E depois, riqueza quando eu de acordo, eu falei, eu queria ter lembrado de cada detalhe da decoração. Gente, que loucura. É muito raro. Assim, você pode treinar pra aumentar, melhorar um pouquinho mais sua capacidade de sonhar. É válido. Aí tem aquelas pessoas que acordam e anotam o sonho. Assim, não tem nada premonitório de novo, mas às vezes o conteúdo do seu sonho, de novo, fala do passado e não necessariamente do futuro. Pode falar de alguma coisa que tá te preocupando. Eu tô com essa vontade de começar a anotar. Quando acorda, anota, sabe? É válido, se você lembrar, não é? Quero fazer isso. Ah, então por isso que tem aquela galera que decifra sonhos? Então, aí tem que pensar o que é decifrar, né? André, é o lado psicológico ou o lado místico? Não, os dois. Até do lado psicológico, assim, falar do conteúdo do seu sonho, o que tem a ver. Aí é muito inspirado pela psicanálise, né? Começou um pouco com Freud, mas o Jung que puxou muito isso, da importância do sonho mesmo. Quando você faz terapias, é pra você falar dos seus sonhos pro psicólogo? Claro,
por que não? A questão é o quanto de explicação, quantos níveis de explicação, assim, não precisa ser uma coisa muito profunda. Às vezes você tá passando por alguma coisa do trabalho, né, tem alguma atividade do seu trabalho que tá pegando em você tá sonhando que tá atrasado todo dia. Não precisa, tipo, lá no Édipo, matar o pai e comer a mãe, não precisa tanto disso. Mas o sonho informa algumas coisas de questões que estão presentes pra você, que seu cérebro tá tentando lembrar. Tem muita gente que diz que um dos papéis do sonho pra evolução sobretudo em roedor, né, em mamífero, mais presa do que predador, é tentar relembrar o que aconteceu no dia pra evitar ser predado. Ah, bom. O nosso sonho é muito parecido com o sonho de presas, muito menos de predador. A predador sonha pouco. Então você pega leão, tigre, essas coisas, sonham bem pouquinho. Agora rato sonha muito. Cachorro sonha muito, a gente sonha bastante também. A gente parece que é predador, mas a gente é muito mais presa, porque fisicamente a gente é muito fraco, né, comparado com outros organismos. Mas mostra uma dimensão muito interessante do sonho e tudo mais, isso é muito legal. Falta o distúrbio de sono mais prevalente no mundo hoje, que é a apneia, né, a apneia do sono. Os dados que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, quase 37% da população tem apneia. Hoje, 37%, é muita gente. E aí a apneia basicamente é uma obstrução da via aérea, que é a garganta, durante a noite. Quando você tá roncando, você não tem apneia, então tá lá, né, o ar tá passando, mas com dificuldade. Chega um certo período da noite que colapa, a garganta fecha. Então você tá lá, né, e você não respira. E aí fica uns segundos em apneia, de repente parece uma betoneira que volta, aquele som todo. Se você tiver mais que 5 eventos desse por hora, parabéns, você tem apneia. É simples assim. A maior causa de apneia é a obesidade, acúmulo de gordura. Pois é só emagrecer, gente, que já melhora. Esse negócio de ficar usando esses aparelhos não dá, não. Não, o CPAP é muito importante. Assim, a tendência, mulher tem menos apneia do que homem por causa do estrógeno, então você tem uma proteção por causa do hormônio feminino, mas depois da menopausa fica a chance igual de homem. Então, perder peso, atividade física ajuda bastante, mas o CPAP é uma coisa que realmente cura a apneia. Ah, mas gente, é um preço muito caro que você paga, porque parece um Darth você Vader. dormir com aquelas máscaras, com aquelas merda, pra mim não dá, gente. Eu prefiro morrer de apneia. Eu prefiro, a melhor morte é a do sono, não é? Vai ser morrer dormindo? Vem, deixa morrer dormindo, mas não vou dormir que nem o Darth Vader, gente. Não, mas é horrível aquilo, né? Aqui nos Estados Unidos tem um implante, que às vezes a pessoa bota dentro do corpo lá um negócio. Que horror! Mas não é pra todo mundo, não. Altair, você já ouviu nisso? Já. Você tem que ir no médico do sono verificar. Às vezes você tem uma causa ligada a otorrino, então às vezes a conformidade da sua língua ou da garganta possibilita roncar e ter mais apneia. Às vezes tem um aparelho que chama aparelho interoral. É como se fosse uma plaquinha de bruxismo, só que joga seu queixo pra frente. Eu já vi. E aí o ar passa melhor, às vezes você melhora só com isso, mas o padrão ouro, assim, o que é mais indicado é o CPAP. O CPAP, ele gera uma pressão positiva de fora pra dentro, né? Ele gera ar pra não deixar fechar a garganta. E aí tem a ver um trabalho, tem até a ver com o seu comentário, que é muito interessante, é um trabalho que aí mostra o quanto que a ciência acerta e falha ao mesmo tempo, né? Não precisa de mais trabalhos pra mostrar a efetividade pra redução de problema cardíaco, melhoria da qualidade de vida do CPAP. Não tem como, assim. Ele melhora a apneia mesmo. Aliás, uma curiosidade, nós, humanos, somos o único animal na natureza que tem apneia. Nenhum outro animal tem. Nenhum. Não, a minha cachorra tem. A minha cachorra... Ela ronca, mas não anda. Ela ronca, mas às vezes às vezes ela acorda engasgada. E aí eu tenho que fazer umas massagens na garganta dela. Ela se desespera, ela vem pra minha direção. Não, mas ela tá roncando, ela não tá em apneia. Aí eu levanto a cabecinha dela, faço uma massagem na garganta, ela para de sufocar. É cachorro de cara batida? É um pitbull. Cachorro de cara batida. Isso é seleção artificial. Gente que selecionou o coitado do cachorro pra ser assim é igual Pug. Pug é modelo de apneia, coitado. Não consegue pegar um voo que morre de saturado, né? E a culpa é nossa, coitado do cachorro. É verdade. A culpa é do ser humano que fez isso, gente. É um absurdo, né? O que o ser humano faz? Pois é, a gente faz eugenia com raça, não vai fazer com o cachorro? Sacanagem. Exato, que bizarro, né? Eu sou totalmente a favor da criminalização de produção desses cachorros com cara batida, coitados. Porque qual é o sentido de viver saturando desde criança, desde filhote? Sacanagem. Mas enfim. Não, e saber que o ser humano foi fazendo isso, gente. Mas aí que acontece que é uma raça proibida, e aí quando você vai aqui nos canis municipais pra adotar, só tem pitbull. E aí vai fazer o quê? Você quer adotar cachorro? Mas então a sua cachorra, ela ronca, mas ela não tá parando de respirar, né? Então... eu acho que ela tem Gente, ela vem desesperada pra cima de mim, ela fica... Pode ser que tenha apneia, mas aí é claramente seleção artificial. Assim, na natureza não existe nenhum organismo que tenha apneia que não seja a gente e esses cachorros de cara batida. E por que a gente tem apneia? Né? Porque isso é um coproduto evolutivo da linguagem. Porque o que acontece? A gente fala, a nossa capacidade vocal é muito elaborada, porque a gente tem a garganta mole. Nenhum outro animal tem um recurso vocal tão elaborado quanto o nosso. Então você pega chimpanzé, gorila, ele tem a garganta dura. Então ele não tem apneia, mas a gente tem. Então o que acontece? A gente evoluiu pra conseguir falar, ter a linguagem, a gente se reproduz, mas você só vai morrer de apneia com uns 40 anos. Então dane-se, né? No passado evolutivo. Então você já passou os genes pra frente, já era. Então tanto é que é uma discussão interessante, assim, na área de
medicina do sono, que a apneia do sono não é uma doença, é uma condição evolutiva do nosso corpo, né? Uma condição mesmo. Algum momento da vida você vai ter. Todo mundo vai ter um certo grau de apneia. Então, Mas você pode morrer de apneia, tipo, porque não respirou? você morre das consequências. Então, o que acontece? Quando você tem muita apneia, muitas dessas paradinhas, né, durante o sono, você vai gerando estresse cardíaco. Então, imagina você fazendo apneia várias vezes à noite, vai dar sobrecarga cardíaca. Aumenta a chance de infarto, várias coisas. Isso é bem descrito. E isso tem a ver com o meu pós-doc, que eu fiz na Federal do ABC uns anos atrás. Pessoas que têm apneia do sono por muito tempo, mais que 10 anos, sem tratamento, começa a ter problema de memória sem perceber que tem. E não reverte. Problema de memória, gente, que horror. Eu tenho pavor desse negócio de apneia, gente. Eu, às vezes, eu acho que quando eu tô quase caindo no sono, que eu não tô respirando, sei lá. Aí eu puxo o ar, mas será que eu tenho apneia? Mas eu não ronco, não. Pode ser. Não, então, você só sabe na polissonografia ou com o seu parceiro olhando. Porque ele dá pra saber se você tá com apneia ou não, né? Dá pra saber e tal, mas se você dorme sozinho... Tá, mas qual o nível de apneia que é aceito? Tem algum nível que é aceito? Agora a André já tá preocupada. Qual é o nível que é aceito pra eu não morrer? Porque eu fiz a polissonografia, disse que eu tenho. Mas não sei se é um nível forte ou se não é. Porque o David diz que não escuta eu roncar. Não, o nível leve é até 5 eventos por hora. Você teve 5 eventos por hora ou mais. De 5 a 15 eventos é o leve. Aí de 15 a 30 é o moderado. Mais de 30 eventos por hora é grave. 30 eventos é um a cada 2 minutos, Meu né? Deus, que horror. Eu já vi gente com 200 por hora. Assim, o cara era uma bomba de infusão. Tá, e quando é leve assim? Quando é leve, tudo bem? Quando é leve, tudo bem. André quer o passe livre para não usar o CPAP. Não, aí nesse caso, se você tiver um problema otorrinolaringológico, aí dá pra fazer um tratamento mais simples, mas o mais indicado é exercício e perder peso. É isso, gente. É isso que tem que fazer. Pronto. E aí é importante exercício de força. Melhor que separa. Muita gente fala assim, exercício é correr? Não, é puxar peso, é puxar ferro, tá? É levantar peso mesmo. É Musculação, musculação pesada. E não é puxar ferro fofo, é de verdade, tá? Puxar ferro mesmo pra gerar gasto calórico do corpo e tal, o cardio pode ser complementar, mas o importante é exercício de resistência. Isso ajuda muito porque fortalece o pescoço também, e aí aumenta a rigidez dele. A gente tem esse tipo de apneia, que é a apneia obstrutiva, né, que tem a ver com o pescoço, mas a gente tem um outro tipo de apneia que é chamada apneia central, que é quando a gente tem uma área do cérebro chamada tálamo, e o tálamo é responsável por controle respiratório. Então, por exemplo, eu tô falando um monte de abobrinha pra vocês estão prestando atenção em mim, mas você consegue respirar ao mesmo tempo, porque você tem uma área específica no seu cérebro pra isso, que é o tálamo. A apneia central é quando o tálamo já não tá funcionando muito bem. Então, o sinal do cérebro pro pulmão já não tá funcionando muito bem. Então, é um outro tipo de apneia. Aí é mais grave, né? Aí tem a ver com o funcionamento do cérebro mesmo, tem que monitorar, porque aumenta a chance de infarto, né? Mas a apneia central é em pessoas mais idosas e tal, mas o grande problema é a apneia obstrutiva. Essa é a doença mais prevalente no mundo. Agora, com o consumo de GLP-1, né? Os Mounjaro e tal, tá diminuindo a incidência de apneia, porque será? As pessoas estão emagrecendo. Que beleza, gente, que você beleza, vê, né? gente. Que beleza. Assim, os estudos epidemiológicos que eu tenho, até tem alguns episódios do Naruhodô sobre isso e tal, eu tenho lido bastante sobre. Tem 3 efeitos bem importantes, assim, do uso de GLP-1. Tá reduzindo a apneia, bem. As pessoas estão consumindo menos álcool. Gente, que maravilha. Porque você não consegue. Come menos, né? Come menos. E aí o álcool tem menos espaço, né? Tem uma questão da melhoria da autoimagem, também isso diminui a necessidade, enfim. E outro tá diminuindo o aquecimento global. As pessoas estão comendo menos. Aí produz menos. Ainda é um efeito bem pequeno, mas parece que vai aumentar. Então as pessoas estão comendo mais saudável, então parece que tá diminuindo a pressão na cadeia produtiva de alimentos. Esse é um efeito colateral bem interessante, mas tem poucos trabalhos sobre isso. Quem sabe no futuro a gente grava um episódio sobre isso também. Tem um último distúrbio do sono que é muito importante, que é a insônia. Insônia em São Paulo é coisa de 9% da população, mais ou menos. Muito mais mulher que homem, mas homem também tem, mas é muito mais em mulher. E aí a insônia é um quadro mais multifatorial. Depende de várias coisas e tal. E aí é um fenômeno bem interessante, assim. Você tem basicamente 3 tipos de insônia. A insônia de início, que é quando você não consegue começar a dormir. A insônia de manutenção, que é quando você acorda no meio da noite e não dorme mais. E a insônia final, que é quando você acorda muito mais cedo do que você gostaria e não dorme mais. Tem basicamente esses 3 tipos. E aí tem diferentes causas, né? Às vezes é associado com a apneia, então a apneia gera insônia, né? Ou hipersonolência e tal. E aí, assim, outra informação importante de saúde pública, né? Eu sempre dormi bem. Eu nunca tive problema de sono. Nos últimos 3 anos e pouco, comecei a ter muita insônia. Coisas da vida. E é interessante, assim, o processo da insônia mesmo, né? Eu comecei tendo muita insônia de início. Eu não conseguia dormir, não dormia nada. Dias a fio, não dormia nada. E aí muita gente recorre a remédio pra dormir. Não sei se vocês já tomaram Zolpidem, esse tipo de coisa. Não. Eu não. Nunca tomei. Eu nunca tomei remédio pra dormir.
se possível, evite, assim. Tem muita gente que deve estar ouvindo a gente que toma Zolpidem com frequência. O Zolpidem é um tipo de remédio que a Associação Americana de Sono recomenda que você tome por no máximo um mês. No máximo um mês, quando tá muito ruim, você toma no máximo por um mês. Só que ele é extremamente viciante. Então tem gente viciada em Zolpidem loucamente. E aí tem um fenômeno, né? Porque o Zolpidem é um tipo de hipnótico. Então o que acontece? Você toma ele, você tem que tomar e em 5 minutos você tem que estar na cama. Não é você tomar assim, vai bater daqui a 1 hora. Não. E aí o que muita gente faz, né? Inclusive, eu acho um desserviço, assim. Do mesmo jeito que tem gente que fica glorificando tomar bomba, anabolizante, faz aquele disclaimer, não, anabolizante faz mal, e depois fica contando piada de usar anabolizante, isso é um desserviço pra saúde pública. Com Zolpidem tem a mesma coisa. Porque o que acontece? Quando você toma e não vai pra cama, você começa a alucinar mesmo. Então tem gente, e se você procurar amigas de vocês, vai ter gente assim que tomou o Zolpidem, de repente comprou uma passagem pras Bahamas. Gente, que loucura! Que loucura. E nem lembra no dia seguinte. Liga pra ex, começa a falar bobagem, sabe, sobre efeito do remédio. Tem perfis, eu lembro que tinha no Twitter, tem perfis, assim, Unidos do Zolpidem, que é o povo contando história como se fosse fofoca. Isso é um desserviço. Meu Deus, gente. Que loucura, gente. Que loucura. É um desserviço. É um desserviço total, com certeza. Mas as histórias são engraçadas, vai engajando. Isso é bem complicado. Zolpidem é uma das drogas mais difíceis de você desmamar, tá? Quando você tá acostumado a tomar, você vai tomar cada vez mais, é bem complicado. Do mesmo jeito que tem epidemia de opioide aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem muita epidemia de Zolpidem. Gente, que loucura. Mas também os médicos passam assim do nada, né? Os médicos, toma isso aqui pra tu dormir também. É meio irresponsável, né? Tem os dois lados, né? A Academia Americana fala no máximo um mês, e aí nesse um mês a ideia é que você desenvolva estratégias comportamentais pra tentar não precisar mais do remédio. Então, higiene do sono, onde você tá dormindo, como você tá dormindo, se você come muito, come pouco, se você faz exercício perto da hora de dormir, rever os seus hábitos. Às vezes você tá deprimido, às vezes é terapia, às vezes você tá ansioso, às vezes é alguma coisa da sua vida mesmo que você tem que trabalhar. Então a insônia conversa muito com um momento da sua vida mesmo. E aí me lembra até um filósofo. Tem um filósofo, não sei se vocês conhecem, que chama Émile Cioran. É um dos filósofos mais depressivos que eu já vi, assim. Mas ele é bem interessante a história dele. O nome dele, né, já fala, Émile Cioran. Émile Cioran. Vai chorando aí. Tô chorando. Tá chorando ou tá espírito? Tá chorando. Ele é um filósofo romeno. Ele morreu com uns 80 anos, assim. Mas durante 60, pelo menos 60 anos, talvez mais, ele teve insônia crônica. De não dormir nada, assim. E aí, quando ele tinha uns 30 e poucos anos, ele chegou e decidiu, vou me matar. Vou me matar porque eu não consigo dormir, não tem jeito, tentei N coisas. Isso era anos 40, assim. Vou me matar. E aí, ele chegou numa madrugada e começou a escrever. E aí, ele percebeu que o que ele produzia de escritos era algo interessante. Então, ele ressignificou. E ele escreveu o primeiro livro, o título é Do Cume do Desespero, tá? E é um livro muito bom. E aí ele começou a usar as noites de insônia como um processo produtivo para criar. E ele criou toda a literatura dele, toda a epistemologia filosófica dele na insônia. Então, é um jeito de ressignificar isso. Duvido que ele tenha sido feliz a vida dele toda, mas ele viveu quase 80 anos. Então, a filosofia dele é bem interessante, assim. Assim, as pessoas em geral leem poucos livros dele, então acham que ele é extremamente depressivo. Só que eu li todos. Quando você lê todos, ele dá a volta. Ele vira o cara mais otimista do mundo. Por quê? Porque eu vivi minha vida inteira, apesar da insônia. E eu olhando pra trás, eu produzi muitas coisas. E ele coloca um ponto que até é muito moderno hoje, né? Que hoje a gente vive num mundo do entretenimento. Então parece que o sentido da vida é estar entretido, é consumir conteúdo, é consumir coisas. Eu sou bem contra isso, assim. Pra mim faz bem pouco sentido. E porque as pessoas querem ver a felicidade como causa da existência e não consequência. Então se você parar pra pensar, eu vou fazer uma coisa para ser feliz, na verdade você tá comprando um guru, uma estratégia evangelizadora, você tá seguindo alguém e delegando uma parte da sua existência para atender os desejos dessa pessoa que representa uma comunidade. Vai gerar polarização. Já dizia Jean-François Lyotard, Condição Pós-Moderna, 1974. Um livro fantástico também. Quando você coloca a felicidade como consequência, não interessa se eu tô feliz ou não. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Esse episódio, né? Eu vou acordar de manhã, porque eu tenho que levar a filha da escola, e vou fazer o que tem que ser feito. Como é que você sabe que seu dia rendeu? Depois, não antes. Você acorda lá às 6 da manhã, 7 da manhã, xingando. Que desgraça de vida do satanás. Vou ter que acordar para levar a menina na escola. Mas quando você leva, depois começa a fazer as coisas, quando chega às 2 da tarde, fala, é verdade, eu fiz várias coisas. Aí você vai chegar à noite, você vai escovar o dente olhando pra você mesmo, desgraça de vida. Mas pelo menos ganhei de você, porque você queria acordar tarde e eu não deixei. Dorme, zera a vida, acorda de novo. Esse é o otimismo do Émile Cioran, sabe? Que eu trago pra todas as pessoas com insônia. É você encarar mesmo, sabe? Encara, vai fazendo, você vai ganhando no processo. E essa é uma vida muito mais frutífera, aquela em que a felicidade é a consequência e não a causa das suas ações. Não é bonito? Eu não sei de vocês, mas é uma discussão importante. Não é legal? É uma visão interessante, hein? Uma visão interessante. Sim, os distúrbios de
sono, eles informam coisas sobre você também, né? E é importante você aprender a encarar isso de frente, ao invés de buscar uma receita pronta. Porque o cara entra em desespero, né? Se ele não conseguir mudar isso, seja com auxílio também de um terapeuta, né? Ele vai sucumbir, né? Porque ele vai realmente pirar, né? Exatamente. Então, comparado a outras sociedades médicas, a sociedade de sono recebe muito pouco dinheiro. Mas se a pessoa tem insônia, mas ela dorme às 8 horas por dia, e aí? Então, aí você tem que ver se durante o dia ela fica com cansaço ou não. Porque aí pode ser, aí voltando lá no começo da nossa conversa, né, que tem a ver com o cronotipo. Então, essa coisa de pessoas matutinas, pessoas noturnas e tal. Isso é parcialmente mito. Parcialmente mito. Assim, você tem casos muito raros que não é você, a pessoa pensando, eu sou uma pessoa noturna. Provavelmente não é, eu apostaria um dinheiro que não é. Porque é 0,00001% das pessoas que realmente consegue ficar o tempo todo de madrugada, assim. A gente tem trabalhos muito robustos para mostrar que, por exemplo, trabalhadores de turno, né, pessoas que trabalham à noite e tal, têm piores prognósticos da saúde, mesmo que se cuidem, tá? O ideal é a gente evitar trabalhar de turno, mas às vezes é indispensável e tudo bem é tentar lidar com isso. Mas se você dorme lá 7, 8 horas e você não sente cansado, mas acorda tipo 4 da manhã e não consegue dormir de novo, isso não é um problema de insônia, isso é um problema de atraso de fase. O seu cronotipo é mais matutino, você gosta de acordar cedo, sua vida funciona melhor de manhã. Pessoas mais velhas tendem a acordar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo. E aí falando de criança, né? Criança pequena dorme cedo e acorda cedo, né? Precisa de muitas horas. Adolescente começa a dormir mais tarde. Adolescente, né? E aí você chega até os 25 anos, depois dos 25 você vai voltar a dormir mais cedo de novo. E quando for e vai ficando mais velho, vai dormindo mais cedo ainda. Tá? Isso é bem normal. Então quando você tinha lá 16 anos, você não conseguia dormir antes da 1 da manhã, mas depois, com 25, 30, às vezes você acha legal acordar cedo. É uma coisa que pra você é produtivo. A nossa sociedade hoje, por conta da luz principalmente, ela gera uma pressão pra você ficar cada vez mais acordado, e aí você valoriza menos tanto a quantidade de sono, quanto a rotina de sono. E aí é uma coisa que, assim, no Nerdcast, eu já fui 2 vezes falar de sono. Uma delas foi com o Átila, lá atrás, tem 10 anos até sobre curiosidades sobre o sono, e teve um outro que era especificamente sobre insônia, que eu trouxe uma professora da USP, a Renata El Rafik, que é especializada em insônia. Foi bem legal esse episódio, inclusive. Recomendo muito pra quem não conhece ouvir esses 2 episódios para informações complementares. As pessoas pedem sempre uma recomendação, assim, eu não consigo dormir, o que eu posso fazer e tal. Dicas úteis. As pessoas deveriam colocar despertador não pra hora de acordar, mas sim pra hora de dormir. Então, assim, vamos fazer um teste, não precisa acreditar em mim. Você tá com problema pra dormir e tal, faz assim, escolhe um horário, assim, um horário razoável e tenta dormir todo dia no mesmo horário. No começo vai ser ruim, mas tenta 1 mês, dormir todo dia exatamente no mesmo horário. Pra você colocar uma rotina. Isso ajuda bastante. Você começar a dormir todo dia no mesmo horário. Ajuda muito. E outra coisa também é assim, você deita na cama e você não consegue pregar o olho, não consegue dormir. Se você ficar muito tempo na cama, a cama começa a ser um lugar aversivo pra você. E aí, toda vez, eu tenho que dormir, você vai começar a ficar ansioso. Então, uma outra dica é assim, deita uns 15 minutos, 20 minutos. Se você não conseguir nem ficar relaxado, levanta e vai ler um livro. Mas não fica no celular. Outra coisa importante, 2 horas antes de dormir, sem celular, sem luzinha, sem nada. Você pode ler um livro, toma um chazinho, dá uma volta. Eu faço muito isso. Às vezes, como eu tenho insônia, eu levanto, eu vou sair, eu vou estudar. Então, vários episódios do Naruhodô eu fiz no bar. Eu acordo, eu não consigo dormir, vou lá 1 da manhã no bar e fico estudando. No bar mesmo, que é perto de casa. E fico lendo, fico estudando, fico lá umas 2 horas, depois eu volto e consigo dormir. Às vezes você sair, fazer alguma atividade, ficar cansado e voltar, e assim que você estiver cansado, você dorme, ajuda muito. O problema é você não fazer essa relação negativa com a cama em si. Isso, porque gera ansiedade, é verdade. Aí você não consegue dormir, você fica ansioso. Não, você vai começar a prever. E a última recomendação é cuidado com os Zolpidem, sério. Esses remédios assim pra dormir, mas tenta evitar o máximo possível tomar por mais de 1 mês. Porque aí você vai viciar, e se você vicia, vai dar tolerância, vai tomar cada vez mais, vai ser muito difícil largar, tá? Vai ser muito difícil largar, e eu vi casos muito tristes, assim, de pessoas viciadas em Zolpidem, e aí começa a misturar com álcool, nossa, a coisa só complica, tá? Essa é uma informação de saúde pública que eu queria trazer pra vocês. Nossa, gente, tá vendo? Às vezes a pessoa fica achando que pode tomar pro resto da vida um negócio que é só por um período, né? É só por um período e olhe lá ainda. Remédio pra dormir é bem complicado, tá? É bem complicado. A gente tem que falar um pouco mais sobre isso, sabe? Porque, gente, a gente sabe de casos de vários, até, sei lá, pessoas famosas que morreram viciadas em medicação pra dormir, gente. Aí tem os analgésicos, né? Que aí é mais grave ainda. Mas remédio pra dormir entra nessa classe. Então essas pessoas que tomam overdose de remédios, assim, o remédio pra dormir com certeza tá entre eles. E aí quando você toma muito, você toma tantos que ele começa a ficar um ansiolítico. E aí ele deixa você mais ansioso ainda, de tanto que você toma. Então não vale a pena, tá? Isso é bem, bem complicado.
tem 2 comportamentos que todos os humanos têm, e a gente, por ser muito naturalizado, a gente não presta atenção, que é sono. Se você tiver um sono bom, melhora várias outras coisas da sua vida, assim, é um efeito em cadeia. E outra coisa é sexo. Então, esses 2 comportamentos deveriam ser mais naturalizados e tratados com mais naturalidade, porque boa parte da nossa vida gira em torno um pouco desses 2. É que as pessoas pensam em sexo, pensam em putaria, né? E não necessariamente. Também é a putaria, mas não só, tá? Uma putaria bem gostosa, né? Que mal tem, né? Mas quais são os benefícios do sexo pra saúde, assim, tipo, em geral? Então, gera relaxamento, né? Tem a liberação de vários hormônios e tal. Tem a questão fisiológica, tem produção de hormônio, o próprio ciclo do orgasmo também e tal. Pra mulher é diferente do homem, né? O efeito é um pouquinho diferente, mas pro homem tem um efeito até na próstata. Inclusive tem um trabalho, tem uns 5 anos mais ou menos, que o homem tem que ter um certo número mínimo de ejaculações por mês. Se ele tiver um certo número mínimo, reduz, mas é pequeno, né? O nível populacional, não individual. Reduz um pouco a chance de câncer de próstata. Por conta da passagem né, a troca de células ali e tal. Então, bater uma não é problema, você não vai pro inferno, pode bater uma, tá tudo certo. Gente, pode? Jesus não tá vendo isso não aí que você tá fazendo, tá bom? É fisiológico, Ninguém se importa com a sua punheta, pode fazer. A punhetinha de Jesus. Inclusive, falando da punhetinha de Jesus, lembrei agora, nas Bíblias medievais, que a Bíblia hoje é muito diferente na Bíblia medieval ali, antes de Santo Agostinho e tal. Nas Bíblias medievais, eles recomendavam, porque o que acontecia? Como não tinha luz, assim, nas cidades, à noite as pessoas iam dormir. Hoje a gente tem o hábito de ter o sono unifásico, que é um grande período de sono, você dorme às 8 horas seguidas, né? No passado, ali, anos 1300, 1200, 1400, as pessoas tinham, em média, um sono bifásico. Então elas iam dormir, tipo, 7 da noite, porque já tava tudo escuro, acordavam ali 11h30, meia-noite, e ia dormir de novo 1h30 da manhã. Só que nesse período de 2 horas, 1h30, você não podia fazer muita coisa, senão você não conseguia dormir. Então você ia dormir 1h30, acordava lá 4h30, 5 horas da manhã, que é quando o sol nascia. Então, os sermões católicos recomendavam que nesse período entre 11h30 e 1h30 da manhã, era o momento da fornicação de Jesus. Era quando Jesus não estava vendo. Então você podia dar a bimbadinha de Jesus ali para a concepção. Olha que beleza. Olha aí, gente. Era a hora da putaria, então. Liberada. Exato. Mas que doideira isso, né? Dormir, acordar e dormir de novo. Eu não ia conseguir dormir de novo. Será que a gente ia conseguir, gente? Mas você não acorda no meio da noite para fazer um xixi? Às vezes, sim. Isso é uma tendência fisiológica, porque como a gente tem 4 fases de sono, 4 ciclos de sono, em geral a gente faz 2, que vai, cada ciclo é umas 2 horas, um pouco menos. Vai dar umas 2 horas, aí você tem essa lentificação, né? Você acorda um pouquinho no meio da noite mesmo. Então tem muita gente que acorda ali no meio da noite, 3 da manhã, pra fazer xixi. Não deveria, tá? Porque às vezes dá insônia, depois você não consegue pegar no sono. Exato. O ideal é beber pouca água. Eu tenho tentado fazer isso, beber mais água durante o dia. De noite, eu tento, pra fazer menos xixi. É uma boa prática, tá? Mas na verdade isso reflete esse padrão medieval que a gente tinha de ter um intervalinho no meio. Mas, Altair, e a questão cultural? Porque tem, por exemplo, a Espanha é um exemplo. Isso. A Espanha até hoje tem a hora da siesta. Lá eu fiquei chocada quando eu fui, porque não estava acostumada. Então, no sul da Espanha, né, que é o mais quente, de 1 às 3, tudo fechado. A cidade fechada. Porque eles saem pra almoçar 1 hora, tiram a siesta e reabrem o comércio. Ai, é tão gostoso, né? Às 3 da tarde. E isso cara, é lei lá, a parada. E não atrapalha o sono, né? A soneca, né? A siesta, assim, o sono no almoço não atrapalha, desde que ele não seja muito longo, né? Isso é importante, porque senão vai dar inércia de sono, né? Você vai gastar... Lembra daquilo que eu falei da adenosina? Você vai aumentando, né? E se você dormir muito à tarde, você vai ficar sem sono à noite, né? Você não vai dar esse débito de sono, né? A famosa cochileta russa, né? Tu não fala cochileta. E aí você recomenda, assim, você pode dar a sonequinha do almoço, não mais que 40 minutos. Máximo 1 hora, não mais. E aí eu tenho uma dica pra vocês que é uma coisa contra-intuitiva. Porque pensa comigo, você tá trabalhando, aí você acorda lá zerado de adenosina, né? Você tá trabalhando, aí você começa a acumular adenosina. Aí chega na hora do almoço, deu aquele soninho. Então, aquela quantidade de adenosina que você acumulou, você vai depletar aquilo quando você dormir. Se você dormir muito, depleta muito, você vai zerar de novo, aí à noite você não consegue dormir, não tem o ritmo do sono, você quebra toda a sua rotina. Aí uma dica importante que é totalmente contra-intuitiva. A cafeína, a molécula da cafeína tem o mesmo radical da adenosina, também adenosina e cafeína, tem o mesmo radical, mas não tem a mesma função. Então o que acontece, ó, você tá lá trabalhando de manhã, aí tá acumulando adenosina, aí você almoçou daquele soninho. Dica, toma um expressinho, pouco café, toma um expresso e já vai pra cama, porque o que
acontece? Você vai tomar o expresso, a cafeína vai ocupar o lugar da adenosina, você vai dormir mais rápido, e quando você acordar, você não vai diminuir o débito de sono. Ou seja, à noite você vai conseguir dormir no horário certo, tá? Então, vai aumentar, o power nap. O que ele chama de power nap é isso. Você toma um expressinho curto e logo depois vai dormir. A qualidade do sono naquele período de meia hora, só meia hora, vai melhorar bastante. Olha, e também a cafeína, até ela agir, foi o tempo de você dormir, né? Isso, exatamente. Então, se você toma cafeína e leva 1 hora pra dormir, aí tem o efeito estimulante. Aí perdeu. Aí você não vai dormir. Então, tomou, dormiu. Mas se você, né, almoçou, tomou um expresso, tirou uma cesta. Aí você vai conseguir dormir. Isso, aí pega. Eu não durmo depois que eu almoço, mas eu gosto, eu tenho assim, juro pra você, eu odeio acabar de almoçar, levantar e fazer alguma coisa. Eu gosto de almoçar, eu também. sentar e tirar um tempinho ali, pra, sei lá, uns 20, 30 minutos, sabe? Pra dar uma relaxada. Eu também. Eu odeio. Eu odeio assim, também. Acabou de almoçar, tem que sair catando a louça, tá lavando. Não, gente, deixa aí. Daqui a meia hora eu vou fazer tudo isso. Eu também prefiro. Não, vale. A lagarteada vale. A lagarteada vale. Assim, não é sono, mas dá aquele descanso. Porque o que acontece, né? Tem um Naruhodô que a gente gravou também sobre a importância das pausas. Aprendizado humano, aprendizado pra qualquer animal, tá? E é aprendizado tanto de aprender um caminho quanto aprender matemática. Aprendizado é uma coisa acumulativa, mas não acumula de forma aditiva, sabe? Estudei 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá aumentando meu conhecimento. Não é assim que a aprendizagem funciona. A aprendizagem funciona que a gente chama em saltos. Então, por exemplo, é igual exercício físico. Você vai lá, faz uma série de supino na academia. Você tem aquele pump, mas seu músculo não cresce quando você tá fazendo exercício. Ele cresce no descanso. Ele cresce na pausa, né? Quando você acabou o treino, comeu, é aí que seu corpo vai trabalhar na manutenção do músculo. Durante o exercício, seu músculo não cresce, é depois, né? Por isso você tem que comer, fazer exercício e dormir, né? Seu músculo só cresce na pausa. Aprendizado de qualquer coisa é assim. Você só aprende na pausa. Então você tá trabalhando lá, fazendo várias coisas, você almoça, dá a sua lagarteada de 20 minutos. É nessa hora que você tá aprendendo. É nessa hora que dá o start de alguma coisa. Porque você não tá pensando no trabalho. E aí dá um insight do conhecimento ali, sabe? Então, às vezes, até como meus alunos, assim, eu não consigo resolver tal coisa, falou, vai dormir, amanhã você resolve. E aí o cara, droga, no meio da noite tive uma sacada. É isso, você precisa dar pausa, tá? Então, é um pecado que as sociedades não tenham siesta. Isso deveria ser muito mais generalizado, ter uma siesta mesmo, de verdade. Pois é, e essa coisa do aprendizado que você falou, né, tem algum país nórdico desses que fizeram um documentário, eles, né, estudam menos horas lá, não tem muito dever de casa, justamente pra poder ter esse momento de assimilar as coisas e fazer outras coisas com o tempo livre. Que, vai estudar 12 horas por dia, que vai ficar muito, né, mais powerful, não. Não vai. Não, isso é clássico do Jean Piaget, assim, que ele fala que adaptação é igual a assimilação mais acomodação. Então você tem que assimilar, que você está estudando, e aí você precisa de uma pausa para acomodar. E aí depois você é capaz de nova assimilação. Se você só estiver assimilando, você não acomoda nada, não aprende nada. Você vê, gente, ó. A gente precisa de pausas. Precisa. E o sono é uma dessas pausas, né? Se você dorme mal, compromete todo o resto. Compromete o resto, gente. Nossa, a gente fica muito cansado quando dorme mal, nossa. Se eu durmo pouco, eu fico um horror. Mas se eu durmo muito também, eu fico pior. Isso, exatamente. Eu odeio quando eu durmo muito. Eu odeio, porque aí eu acordo, parece que eu tô destruída, parece que eu tomei uma surra. Esquisito, né, também, É pior, eu acho pior do que dormir pouco. O sono é um processo homeostático, ele tem uma quantidade importante ideal. Então, por exemplo, quadros de depressão, aqueles quadros que a pessoa dorme o dia todo e tal, quando ela tá dormindo demais já é um sinal de que ela não tá muito bem. Sim. Exato. Ou quando você dorme muito pouco ou demais. Então, o sono é como se fosse uma bússola que direciona pra onde que você tem que ir pra entender melhor a você mesmo. Quando você tá dormindo demais, dormindo de menos. Então, o sono, assim, eu gosto de ser um pesquisador de medicina do sono, porque o sono é um comportamento muito básico. E se a gente tem boas políticas públicas pra sono, isso afeta várias outras políticas públicas em geral da população, assim. Então, a medicina do sono é muito importante pra promover saúde das populações como um todo. Independente de gênero, etnia, idade, tudo. Porque todo mundo dorme. Não tem como. Pois é, gente. É a tríade. É alimentação, atividade física e sono. Exatamente. E o sono é um pilar realmente importante. E as pessoas, infelizmente, negligenciam nessa sociedade de performance e trabalho. Nossa, é performance. É performar, é pros fracos. Dormir é pros fracos. Ai, gente, mas isso esses já contos caiu, me gente. irritam. Não pode mais. Ninguém pode falar um negócio desse, que é um absurdo. É muito triste, né? A gente vive numa sociedade tecnologicamente tão avançada que a qualidade de sono é tão ruim, né? E as pessoas... A gente nunca viveu numa sociedade que as pessoas souberam tanto de psicologia. E ao mesmo tempo são tão doentes mentalmente.
emocionalmente, né? Então essa ambiguidade, essa contradição é um dos grandes desafios que eu enfrento como cientista hoje em dia. Isso vale até pra todo mundo que tem filho e tal, né? Grande ou pequeno. As pessoas falam muito assim, como é que tem que ser a educação das crianças, enfim. Eu acho que a grande habilidade que você tem que desenvolver pras crianças e pros adultos, incluindo nós, é a capacidade de você entender a ambiguidade do mundo. Você entender que o mundo é extremamente cruel, desigual e injusto, e ao mesmo tempo, do ponto de vista próximo, você desenvolver uma certa gratidão por estar vivo. Essa é a grande competência que a gente tem que desenvolver nas pessoas, sabe? E isso não é fácil, não é fácil. Mas tendo esses tipos de conversa como a gente tá tendo, onde você explica coisas curiosas, a pessoa começa a observar o próprio comportamento e gera um senso de agência, é o que eu consigo fazer, tento fazer como psicólogo, pra gerar essa habilidade ou essa competência nas pessoas. Essa competência de encarar a ambiguidade e ao mesmo tempo querer viver. E como o Emil Choran, querer jogar as garrafas pra frente, querer movimentar, porque aí a felicidade vai ser a consequência e não a causa das coisas, né? Exato, não fica essa busca incessante, né, por felicidade plena o tempo todo, né? Recomendo um livro, Ernest Becker, Negação da Morte. Esse é um livro muito bom, de um antropólogo. Eu recomendo, fica como recomendação pra vocês. Gostei do título. Maneiro. Negação da Morte. A história de vida dele é muito interessante. Eu voltei com o hábito de ler antes de dormir, porque tá me ajudando. Nossa, lê dá sono, gente. Pois é, me dá sono, me relaxa. Aí eu não pego o celular, né? Pego o livro. Aí fico lendo já com aquela luzinha ali no livro. Aí dá sono, eu fecho o livro e apago a luzinha. Pronto. E tá dando certo. Então eu vou pegar esse livro aí que você falou. Sabe uma coisa idiota que me ajuda a dormir às vezes? Coloca no YouTube, assim, sem só o som, né? O cara fez isso, coisa muito de nerdola. Ele fez com uma vozinha leve, assim, né? Com um negocinho. Aulas de cálculo diferencial integral, assim. Mas em formato de ninar, explicando o teorema fundamental do cálculo. Falei, meu Deus, isso me faz dormir, eu sou muito nerdola. Gente, olha só, mas funciona pra você, tá bom. Se tá funcionando, tá valendo. Eu vou até falar uma coisa aqui que me ajuda também. Nas vezes que eu tenho vez ou outra, problemas pra dormir, a ansiedade realmente piora tudo, né? Que você fica, eu preciso dormir. Então, quando isso acontece agora, né? Não é sempre, mas quando acontece, eu simplesmente falo assim, tudo bem, eu já entendi que eu não vou dormir e eu vou só deitar aqui, eu vou ficar só quieta aqui, refletindo no escuro. Parabéns pra você que não tem a mente. Então, mas é porque eu não tenho TDAH. Do TDAH. E aí, não, a André tem TDAH, não vai funcionar. Aí você tem que pegar o livro mesmo. Mas eu leio, né, me ajuda. Mas quando, assim, não tá nem o livro adiantando, eu fico assim, ok, eu não vou dormir, já entendi. Eu vou só ficar aqui quieta, parada. E aí, em algum momento, depois de, sabe, horas, acaba que eu durmo, sabe? Mas porque reduziu a ansiedade. Agora, se eu fico pensando nisso, aí o coração acelera, começa a transpirar, aí não dorme mesmo. Esse é o caminho mesmo. Você observar que nem todo dia tá bem, e tá bem também, tá tudo bem, né? E perceber que você varia, né? Tipo, você... Gente, eu vou contar uma parada pra você. Eu, antigamente, eu era completamente contra, era proibido ter TV no meu quarto. Tanto que eu fiz um painel com luz, com sei lá o que, na frente da cama pra não ter a possibilidade de colocar a TV no quarto, que eu achava que a TV tirava o sono. E aí, hoje em dia, é o contrário. A TV é minha aliada pra dormir. Eu sinto sono assistindo você bota qualquer filme parado, com aquelas músicas, sabe? Tem que ser não pode ser um filme agitado, né? Não pode ser um filme de ação. Um filme mais parado, mais lento, mais escurinho. Em 15 minutos eu tô dormindo. A gente até gravou, né, com o nosso amigo cientista André Souza, e ele falou que o ideal não seria assim, mas tem vezes que não dá, né? Gente, olha, botar a TV no meu quarto me salvou. Porque agora eu boto lá uma série bem paradinha, aquela que é mais escurinha, sabe? Que é tudo mais um breuzinho. Aí pronto, é só você não escolher nada agitado. É assim, é batata, em 15 minutos. É melhor do que não dormir, né? Muito melhor. Mas é a mesma coisa do Zolpidem, assim. Coloca um prazo pra isso. E aí vai verificando outras variáveis. Se você conseguir prescindir disso, ótimo, né? Ótimo. Porque vai que você vai dormir num lugar que não tem a TV. Aí lascou-se. Vai dar ansiedade porque não tem a TV, você vai fazer uma viagem. Aí no lugar não tem TV. Aí você vai ficar ansiosa, porque vai depender disso. Quanto menos você puder de variáveis externas depender, é mais fácil. Mas pra mim o livro tá funcionando. Eu sei que não, né, que não é bom, porque é luz, mas pra mim tá funcionando. Ótimo. Enquanto estiver funcionando, quando não tiver mais, você reavalia. Exato. Gente do céu! Até que fique gravamos com você, meu amor. Obrigado, fico honrado. Mas era um sonho. Puxa vida, gente, olha aí, mais um que fez pós-doutorado. A gente tem tantos convidados crânios aqui, né? Viu como a gente sonha acordada também?
Não, foi uma honra. Ó, vou deixar um recadinho final pra vocês. De novo, mais uma coisa de informação pública. Desde 2021, eu tenho um canal no YouTube que chama Cientística. Ciência e Estatística, né? Cientística. E esse canal, eu tenho uma disciplina, 3 disciplinas, na verdade, que é feita pela Universidade Federal de São Paulo, né? Escola Paulista de Medicina, que são disciplinas de métodos de pesquisa. Então, pra quem estiver assistindo a gente, que estiver numa graduação de quaisquer cursos ou pós-graduação e quiser fazer créditos complementares, coisas do tipo, tem esse curso, né? Vai estar na descrição aí o canal do YouTube. Você pode se inscrever no começo do semestre e fazer a disciplina junto com alunos do Brasil inteiro. É totalmente de graça, só precisa do seu tempo, 2 neurônios e vontade, e os neurônios são opcionais. E aí você vai aprender sobre todos os métodos de pesquisa quantitativos, qualitativos, para quaisquer áreas. E aí, assim, eu já formei mais de 4.000 alunos de pós-graduação, né, nesses 17 anos. Vários deles já viraram docentes, então isso é uma forma, assim, eu agradeço o espaço para falar nisso, de valorização da universidade pública, sabe? Então, você deve ter seu tio negacionista. Ah, na universidade pública eles só ficam fumando maconha e fazendo nada. Nossa, assim, ai meu Deus. Então, esse site, esse canal, né, que são aulas semanais, é uma prova ao vivo do que está sendo feito na universidade, e você pode passar pro seu tio fazer aula também, se ele quiser, tá? Então, fica como recomendação. Olha aí, gente, que fantástico. Olha aí que legal, Nossa, gente. é Manda isso. pra aquele tio que é contra as universidades. Ai, gente, pois é. Tantas mentes brilhantes nas universidades, meu amor. Pois é. Fazendo Pois é. tudo que você não tá fazendo aí, negacionista. Pois é. Exato. Fazendo tudo pra você poder ter a vacina, pra você não ter pólio, entendeu? Exatamente. É, isso de, poxa, isso é fantástico. A gente gosta de divulgar essas coisas. Agradeço o espaço por isso. Muito obrigada, meu amor. Eu espero que a gente possa ter ajudado vocês com informações. Olha, maravilha, Altair, você é super didático, adorei. Obrigado. Porque você vai dando uma aula mesmo. Pois é, gente. Agora vamos dormir, mas eu não vou dormir agora não, que eu tô com fome. Eu também. Ainda tá muito cedo. Ih, tá cedo, 7 da noite pra mim. Ixi, a noite é uma criança. Ainda estamos em férias aqui escolares, então já viu. Estamos tentando voltar o relógio aos poucos, hein? Até o meio de agosto a gente tem que estar com o relógio normal, biológico. Mas a gente tá voltando. Ontem já fomos dormir às 3 da manhã. Olha que delícia. Bem gostoso, bem saudável. Que horror, gente, que vergonha. Ó, não vai procurar sobre o pênis do pato, senão você não dorme, hein? Não vai procurar. Nossa, o pênis do... Eu vou procurar agora, o pênis do pato. Vai ficar sem dormir. Eu preciso ver isso, gente. Nossa, gente, deve ser assustador. Não, agora eu quero ver. Pênis do pato. Vou botar aqui agora, pênis do pato. A gente olha o pato, a gente acha que o pato é assexuado, né? Que ele não Pois tem pinto. Que você não vê? É, meu filho. Da onde sai essa minhoca Que horror. gigante, né? Que horror! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.